começando o nosso semestre, né? Importante lembrar para vocês, esse é um semestre. Então, o que a gente vai ver aqui, esse conteúdo, obviamente, muito mais detalhado, ele foi visto entre as segundas e as 10. Infelizmente, naquela época, no MIT. Isso que eu entendi para vocês naquela época. No MIT não vai decorar as carinhas. Deve ter umas carinhas mentirosas, as fotos que vocês têm. Bloqueado, mas ninguém, as fotos são uma produção, você não tem aquele foto de cachorro, girassol, não dá para conhecer. Mas o fato é que a gente vai ter um primeiro momento, para mais experiência presencial, para tentar entender o que são esses tipos, entendeu? Relembrar o que são esses tipos de estudos. E aí, como a gente coloca na faculdade, é importante que todo professor deve fazer isso, por exemplo, na faculdade, que a gente coloca o primeiro slide, ou o segundo, quais são os objetivos para essa aula de hoje. Quero revisar como é que a gente constrói o raciocínio metodológico, discutir como é que são construídas as hipóteses, como é que elas são respondidas, relembrar os principais tipos de desenho de estudo, isso aqui é a cara de prova de residência, e obviamente também mostro para vocês algumas questões de residência para vocês entenderem como é que isso é cobrado, para vocês verem como é que isso, obviamente, eu estou falando para vocês aqui na C8 com dois objetivos muito distintos, mas muito claros. Primeiro, para preparar vocês para as provas, e segundo, para preparar vocês para o importante que é médico. E como é que vocês vão usar isso na prática clínica de cada um de vocês. Independente se você vai ser médico ou da família, se você está chegando a fazer a aula, nesse momento não me interessa. Certamente, independente da especialidade médica que você for atuar, você vai usar parte disso na sua prática clínica também. Além, obviamente, da prova das provas. Bom, o que eu espero que vocês saibam, ou o que eu espero que vocês saibam do entrado do semestre e se sabendo. Vou ser mais objetivo. O que eu preciso que vocês entrem no internato sabendo. Esse é o objetivo maior, preparar vocês aqui para brincar de médico no semestre também. Para brincar de médico, vocês vão entrar no internato. 5 frases para a gente começar a aquecer enquanto o resto do pessoal chega. Esse aqui é um cara que, quando eu vou faculdade de medicina de Harvard, uma das mais importantes para mim. Olha a frase que ele colocava no texto dele. Dentro de 10 anos, está provado que metade daquilo que vocês aprenderam na graduação de medicina não é errado. Às vezes, seu coordenador da Universidade de Harvard, sempre está no dele. Então, é o grande desafio. É óbvio que nenhum de nós sabe o que é errado. E entenda o que ele chama de errado hoje. Porque ele está dizendo que o que vocês aprenderam hoje, por exemplo, você tem uma aula amanhã de antibiótico para tratar uma doença infecciosa qualquer. Depois de 2 anos de internato, depois de 2 anos de infecto, se o senhor atender daqui a 5 anos, provavelmente esse antibiótico você vai ter existe mais que o novo. Então, o que ele chama de errado são coisas que a gente está aprendendo hoje, mas que vão ser atualizadas e não vão ter um valor prático clínico daqui a pouco. Por que eu coloco essa frase para mim de uma forma muito tranquila? Porque eu conheci a vocês a método. Então, se vocês entenderem o método, vocês vão ser capazes daqui a 5 anos de julgar o que estava certo e o que estava errado. E o método vai ser o mesmo utilizado o tempo todo para validar as coisas novas que a gente tem. Então, o que a gente está falando aqui está nas 50% da verdade que vocês não vão perder. Então, se tiver memória ou para gastar nesse momento, guarda isso, para entender algumas coisas que você vai utilizar com o passar da formação. Bom, outro aspecto muito legal para a gente que viveu a pandemia, e aí eu parei, vocês já pararam para pensar, depois que passou o sufoco, as coisas que a gente viveu nessa pandemia, vocês já tiveram a dimensão assim, se você escreveu um livro hoje que você fez, é provável que a gente não acredite que a gente fez tudo aqui, de lavar a roupa, de se isolar das pessoas, passar semanas ou meses sem ver outras pessoas, meu filho nasceu na pandemia, já nasceu no quarto, Covid. Minha mãe foi conhecer meu filho, ou seja, a avó foi conhecer o primeiro neto com a mãe dela, eu tinha 3 meses, e ela lá de fora do carro, e eu ia dentro da casa da ela veio, entendendo que ela tinha para ela, dentro do filho do carro. A impressão que eu tenho é que aos 20 anos, se não tivesse escrito isso nos livros das crianças que eu leio, fala isso é verdade, né, se alguém viveu isso. Se vocês pararam, quem de nós trocava roupa para entrar em casa, deixava a roupa fora, né? Várias situações que eu vi no hospital de noite, eu olhava uma roupa para ele, eu olhava lá tudo, roupa assim. Tirava a roupa bem rápido embaixo do pé, me dava alguém mas eu tinha que entrar no pé, porque a roupa tinha que falar com ele, porque ele vai entrar na comunidade. Então são coisas que a gente viveu muito sérias. E por que para mim foi um prato cheio? Porque tudo que a gente vai ver em medicina baseada em evidência, no lugar de se dar exemplo das epidemias que a gente viveu no passado, a gente se dá exemplo do que a gente viveu. Eu não estou falando que vocês estudaram, eu não vocês viveram. A gente vai discutir aqui em vários momentos colocar exemplo do que a gente aprendeu durante a pandemia. Entender o que é o livro de evidência, entender o que as pessoas dizem, mas a cloroquina presta. E tem gente que diz que a cloroquina não presta. E os dois utilizam o argumento de que a ciência prova. A gente vai entender como é que existem duas ciências.
precisa entender qual tem o maior ou menor nível de evidência, ou seja, qual delas a gente é obrigado a usar como uma conduta, se não é considerado um erro médico. Então, é isso que a medicina baseada na evidência, e casado com uma pandemia que a gente viveu, é muito mais fácil a gente fazer esse exemplo. Então, para mim, o outro aspecto importante aqui, se vocês chegarem e escutarem de algum pesquisador, de algum professor, olha, isso aqui é verdade, não tem que desconfie. Não é assim que se faz pesquisa, não é assim que se faz ciência. Tudo pode ser revisado. Sobre outro olhar, sobre outro método, sobre outra abordagem, uma amostra maior. Então, é a verdade que a gente tem para hoje. Eu lembro que na pandemia, quando começou a vacinação, claro, todo mundo estava comigo. Ah, vacina é nova, essa parte eu compro já tinha subsídio suficiente, mas o fato é, as pessoas diziam que tomasse vacina e virar jacaré. E aí, a preocupação do outro lado, vou colocar com dois lados, vamos lá ser errado, mas do outro lado diz assim, pode tomar vacina que eu garanto. Eu vi pesquisadores que eu tenho muito respeito, são muito sérios, dizendo, pode tomar vacina que eu garanto. Olha, eu vou dizer uma coisa a eles, você é um pouco. Se você disser, pode tomar vacina que eu estou torcendo com você, eu acredito, eu estou bem. Mas garantir, quem garante que daqui a 10 anos a gente tem uma coisa? Ninguém garante isso com nada, com vacina não, com remédio nenhum. A gente vai ver aqui em farmacovigilância, que a gente está na fase 4, tem medicamentos que deixaram de circular 20, 30 anos depois, porque a gente descobriu efeitos adversos que ninguém imaginava naquele primeiro momento. Isso não tira o mérito da vacina. Hoje, para o que a gente tem de evidência científica hoje, é indiscutível o tanto de milhares de vidas que a vacina salvou, não resta a menor dúvida que ela foi um mau impacto para reduzir a mortalidade e a mortalidade. Isso não tem dúvida. Mas naquela época, garantir, as pessoas dizem, sou recomendo uma vacina, recomendo. Começou para melhor resposta que eu dava. Eu tomei e dei para os filhos. Essa é a papel. Eu nem dava para os filhos, só para ser exemplo, você vai acreditar, senão eu digo para os filhos. Era a melhor forma que eu tinha de dizer, olha, eu confio. Mais do que isso, eu não posso dizer, porque a evidência que a gente tinha naquele momento não era suficiente para garantir qualquer coisa. Era baseado no que a gente tinha, que ela era segura, Experimento com 100 mil pessoas e ninguém morreu, perfeito. Mas se eu aplicar 1 milhão de pessoas, depois tem um processo alérgico e só aparece 1 em cada 1 milhão. E se eu aplicar 1 bilhão de pessoas como foi a vacina, depois que apareceu, então a gente precisa acompanhar e avaliar. Então essa coisa de que a ciência se discute, diferente de religião e futebol, esse sistema de discutir futebol foi mudado. No momento bom de discutir futebol, estou no momento possível, né? Então podem discutir também o escudo. Aqui são 2 figurinhas lá do Portugal, a nossa brincada de Portugal, a gente sabe nem outros portugueses, mas eles duas coisas muito objetivas das historinhas. Ali o caso é que contra a vacina, que causa autismo, aí ele vai gritar na frente da emergência do hospital, o cara fica com dor de cabeça, ele está gritando e bebeu água, aí imediatamente que a água dá dor de cabeça, vai contra a água. Então assim, é uma brincadeira em ironia, e aqui dizendo que as crianças têm autismo e se vacinaram, logo uma vacina causa autismo. Então as crianças têm autismo e as crianças têm vestibulosa, logo a pelúcia causa autismo. Gato tem 4 pernas, esse animal também tem 4 pernas, logo esse animal é um gato. Então assim, o que eles brincam com isso é a charge dos portugueses, é que nem tudo que parece é. E aí vou pegar um exemplo mais prático disso para a nossa vida agora recente. A gente vai viver agora esse ano a primeira eleição pós-inteligência artificial disponível. Não sei se a intimidade de vocês com a inteligência artificial como é, tanto vocês gostam disso, ou isso, sabendo algumas eu tanto que pensei isso. Mas hoje é possível você ver um vídeo meu falar uma coisa que eu não disse, com uma perfeição de 95%. Eu olhar esse cara sou eu falando, mas eu nunca falei isso. Então a gente chegou nesse nível de perfeição, de informação. Então é muito complicado num cenário desse a gente confiar em qualquer tipo de informação. Então, sem dúvida nenhuma, para vocês como clínicos vai ser diferente tratar o paciente ou prescrever daqui a pouco. Provavelmente o cara vai perguntar lá a Siri, ou vai perguntar lá a Alexa como é que faz, e ela vai dizer muito perto do que deve ser feito para aquele momento. Segundo, que o futuro oferece aos futuros médicos uma base sólida de conhecimentos e habilidades essenciais para a prática clínica de vocês, principalmente para entender fatores determinantes de doença. Terceiro, vai ajudar vocês a analisar e interpretar melhor os dados dos artigos que vocês têm para tomarem decisões baseadas em evidências. Não dá para tomar decisão, e aí quem é filho de médico aqui vai sofrer mais nesse aspecto. Tem vantagem no aspecto, mas tem dificuldade em outro. Vocês vão vir em casa assim, o remédio, não, o remédio é esse que eu sempre usei esse. A evidência do sempre usou é só a experiência dele, é só o relato dele. Vamos trazer o exemplo da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente tinha relatos científicos publicados de
profissionais no Brasil, principalmente, em outros países do mundo, relatando que trataram pessoas com cloroquina e ficaram bem. Isso é ciência. Temos séries de relatos de casos, a gente vai ver com relatos de casos, tem uma série de casos. Nós temos vários documentos disso. Com o passar do tempo, a evidência foi aumentando e a gente teve métodos mais robustos para comparar isso. O que a gente aprendeu? Na verdade, o Covid, 9 em cada 10 pessoas melhoram com remédio, sem remédio, apesar do remédio. Qualquer remédio. Então, aqueles que melhoraram, provavelmente não melhoraram por conta da cloroquina, melhoraram porque melhoraram de qualquer forma. No primeiro momento, a gente achava que era cloroquina. O que é absolutamente pertinente achar isso no primeiro momento. Ela tinha efeito in vitro. Ele era um antiviral extremamente eficiente in vitro. Eu estou no meio de uma guerra, eu tenho uma doença nova, ninguém conhece. Eu tenho um remédio que faz muito pouco mal para as pessoas. Que in vitro funciona, você vai recomendar ou não? Claro, o louco quem não recomendou no primeiro momento. Agora, 6 meses depois que eu continuar recomendando, quando a gente já tinha evidências disponíveis e ele não funcionava, aí é outro problema. Aí o problema já não foi mais ciência, foi outro problema que a gente não vai discutir, obviamente, em sala de aula. Mas, obviamente, o que a gente quer é melhorar o conhecimento para melhorar a qualidade da assistência prestada. E, por último, isso é bastante popular, talvez isso aqui é o mais importante para vocês, mas enfim, é extremamente frequente quando você for lá na residência médica, principalmente a nossa, aqui no área inicial. Bom, vamos entender agora quais são esses tipos, esses métodos que a gente utiliza em estudos. E aí, obviamente, quem quiser perguntar alguma coisa, pode me falar, não sei para esperar a para responder a todos os nossos problemas, vamos dizer assim, a epidemiologia didaticamente se divide em duas. A epidemiologia, lembrando que a gente está falando aqui, vocês viram no primeiro ano e meio da faculdade, a gente está aqui realizando, essa aprovação bem rápida. A epidemiologia se divide em duas, a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica. Professor, de uma forma muito objetiva, diferença daqui para cá. Aqui eu tenho um grupo controle, aqui eu tenho estatística, aqui eu só descrevo, aqui eu só relato. Então aqui eu tenho muito mais subsídios para dizer, faça isso. Aqui eu posso dizer, se eu fosse você, eu faria. Aqui eu digo, faça, que é a melhor evidência para isso. Então, essa principal característica são das consideradamente de evidência. Esses são os estudos descritivos, estudos de casos, séries de casos, estudos necessários, e esses são os estudos analíticos, etiológico, pressão, controle, coaching, ensaio clínico. De cara, você já sabe aqui que há uma evidência que está subindo o nível. E aí, segunda coisa importante de hoje. Professor, na minha cabeça, nessa sua aula todinha, eu tenho memória suficiente para guardar um slide. É esse. Esse é o slide da foto. Um recorte aí do definido. O que é importante entender aqui? Toda vez que vocês ouvirem falar em medicina baseada em evidência, vocês não vão lembrar de mim, vocês vão lembrar desse slide. Eu falo isso, vocês só não vocês vão lembrar de mim. Peraí, eu vou lembrar do slide. O fato é, o que essa imagem quer trazer para vocês? A informação. Eu tenho uma graduação no nível de cada estudo desse. E quanto mais eu subo as escadas, mais eu aumento o nível de evidência que a gente está avançando. A cada degrau que eu subo, eu aumento o nível de evidência. Mas eu aumento o nível de evidência num tipo que, se eu tenho um estudo aqui que diz o contrário do que esse aqui diz, esquece esse e considera esse, porque ele tem um nível de evidência maior. Então aqui estão os estudos descritivos e aqui estão os estudos analíticos. Então vamos lembrar, mesmo com a pandemia, não tinha nada, usei cloroquina em 100 pacientes, 90 ficaram bom. Eu descrevi isso. Mas aí lá na frente eu faço outro estudo que é muito mais robusto, onde eu comparo com pacientes que não tomaram, e aí eu dou um controle para isso, e eu mostro que o efeito foi igual nos dois, ou seja, tanto faz ela como não, o efeito foi o mesmo. Então, não interessa se eu tenho 1000 artigos aqui de opiniões de especialistas relatando isso. Se eu tenho um artigo aqui em cima com um nível de evidência maior, ele sucede esses 1000. Eu preciso entender a cronologia do tempo. Eu não tinha como fazer esse artigo aqui no começo da pandemia. No começo da pandemia eu só podia escrever. E é isso que a gente fez naquele momento. E a gente aproveitou e aprendeu com isso. Então esse é o nível de evidência que vai subindo. A opinião do especialista você pode recomendar no seu consultório. Desde que contra essa opinião, não haja nenhum estudo que é contrário, nesse nível de evidência. Não recomendar um protocolo ou um medicamento que tem nível de evidência A, em detrimento de outro nível de evidência melhor, menor, isso é crime. Isso é um ato médico falho. Isso é um ato que cada recurso, que cada processo em dúvida nenhuma quando você tem tratação médica. Então, a epidemiologia descritiva, para descrever, ela precisa de 3 abordagens. Em lugar e
quem, quando e onde. É só isso que ela responde. Ela não vai dizer porquê, ela vai dizer como. É quem, quando e onde. Quem adoeceu, onde adoeceu e onde e quando adoeceu. São as três informações que a gente tem aqui. Quais são os usos dessa tecnologia descritiva? Detectar surdo, emergência, caracterizar a tendência de doença, avaliar programas do sistema de saúde, planejar ações de saúde pública. Das principais, formular a hipótese. Agora a hipótese no começo, eu escrevi aqui 100 pessoas que foram tratadas com cloroquina e melhoraram a Covid. Qual a hipótese? Que cloroquina é um bom medicamento para a Covid. Essa hipótese foi construída corretamente e depois foi avaliada pelos estudos analíticos. E aí a hipótese foi rejeitada porque o medicamento não funcionou. Então a cloroquina sempre, vou pegar só um exemplo, para mexer só com um, tá? Mas dentro dos outros medicamentos também tiveram eficácia controlada. Como eu disse, três coisas ela vai responder: pessoa, tempo e lugar. Quem, quando e onde. O que a gente usa? Para que serve avaliar o tempo, por exemplo? Para fornecer para a gente subsídios de explicações causais. Hoje, todo mundo aqui sabe que fumar é um dos maiores fatores de risco para câncer. Obviamente, ninguém sabia disso há 100 anos atrás. A gente aprendeu com o tempo. Mesmo com tudo isso, que a gente fuma. Agora, uma coisa é você dizer para o paciente: olha, fumo não, porque aumenta a chance de ter câncer. Outra coisa é você dizer para o seu paciente: olha, fumar aumenta 37 vezes a chance de você ter um câncer de pulmão. 37 vezes maior a chance de uma pessoa que fuma ter câncer de pulmão do que a pessoa que não fuma. É possível a pessoa que não fuma ter câncer de pulmão? É. Azarado. Ou fumante direto. Mas é possível. A chance é muito maior se você for, obviamente, fumante. Ela auxilia no planejamento e ela serve para avaliar intervenções que a gente faz nas doenças. Quais são as variáveis relativas ao tempo que a gente pode usar? Depende da doença que você vai trabalhar. Tem doenças que se manifestam a cada década. Antigamente as pandemias aconteciam a cada 2, 3 décadas. Agora a gente está tendo pandemia quase a cada 2, 3 anos. A gente teve Covid agora, um tempo atrás a gente teve Zika vírus, um tempo atrás a gente teve influenza H1N1, nada como Covid, mas as outras também foram pandemias. Então, dependendo do que você vai estudar, se você for estudar, por exemplo, ou escrever, ou tratar, essa semana que passou e essa próxima, agora vocês vão ver um monte de gente perto de vocês, principalmente quem tem criança, com as crianças com diarreia e vômito. Eu não vou falar o nome da doença porque não conheço o CID-10, mas a criança chama de doença da mosca, né? Não tem CID essa doença, tá? A doença da mosca é sujo que você vai dar a mão e dá diarreia. Tem calor. O fato é que está aumentando muito. Se eu for trabalhar com qualquer coisa em relação a vômito, a diarreia, a intoxicação alimentar, eu vou trabalhar por horas ou dias. Dependendo tanto do tempo que você teve contato com aquele alimento contaminado, para começar a primeira diarreia ou o primeiro vômito, pode demorar alguns minutos só. Depende do que você está comendo. Então, eu consigo olhar, por exemplo, uma variável de caso de leptospirose do paciente ano a ano e perceber claramente que há uma sazonalidade marcada na doença sempre no primeiro semestre, que coincide com as chuvas. Aí a gente volta lá, quem é do interior do Ceará, não dá mão, só para ver se é do interior. Só, a gente, 4, 5 pessoas só. Para quem é 6? Para quem é do interior, lembra da história que choveu, aí a gente não encontrava com uma mão de chuva, não podia tomar uma mão de chuva, que a avó deixava, porque a gente lavava o telhado. Obviamente ela não entendeu que era lavar o telhado, mas o que ela aprendeu com os ultrapassados dela? Que a primeira chuva trazia tudo que era ruim, quem tomava banho na primeira chuva trazia urina de rato, as pessoas pegavam leptospirose. A gente que era criado na rua interior, esperava a primeira chuva, morrendo de tempo, a segunda, né? Mas se não tiver outra, porque outra perdeu, mas tinha que passar a primeira chuva para lavar o telhado, aí depois ele tomava banho na próxima. Isso aqui é um gráfico que a gente tem 30 anos de muita imagem. Eu mostro para vocês, por exemplo, quanto mudou o perfil de mortalidade infantil do Ceará. Na década de 80, na década de 70, a maior parte das crianças que morriam com menos de um ano no Ceará morriam por diarreia. O que fez o governo naquela época, vocês viram nesse época? Inventou um negócio chamado Agente Comunitário de Saúde, que hoje está no Brasil todo, está no mundo, e deu esse cara a arma mais poderosa que existe no mundo. O Lancet fez um artigo há uns 5, 6 anos atrás, um medicamento com o maior custo da efetividade no mundo. Medicamento para câncer, um monte de coisa. Você sabe qual é o medicamento mais custo efetivo no mundo? Soro caseiro. É o remédio mais barato e proporcionalmente mais salvou vidas. Aí, por outro lado, eu tenho um remédio que serve, que custa milhões, que você mantém ou aumenta a sobrevida de 2 meses no paciente oncológico terminal. Mas que na justiça ele tem direito que o medicamento está aprovado e vai ganhar na justiça. Então, é complicado isso, mas o custo, ou seja, o custo da efetividade, tanto de gente que ele salva e o custo que ele custa, é muito grande. A gente viu uma mudança importante nessa mortalidade infantil por diarreia, e se a gente pegar a data de 2023, 2024,
Isso aqui que eu carrego hoje é menos de 1,5%. Qual o problema hoje? Pré-natal. O problema hoje são mulheres que não fazem acompanhamento de pré-natal de forma adequada. Ou que faz ou não faz a consulta, ou faz a consulta pré. E me explica uma pessoa descobrir, depois de passar por 6, 7 consultas de pré-natal, descobrir que HIV é positivo na hora do parto. Possível. 6 consultas, ninguém pediu de HIV, que é o básico, ou pediu e ela não fez. Ou pediu, ela fez, mas não pegou o resultado. Ou pediu, ela fez, pegou o resultado, mas o médico não pôde orientar. O fato é, se ela soubesse no terceiro, no quarto, no quinto mês de gestação que era HIV positiva, a gente ia tratar essa gestante e o bebê dela tinha 95% de chance de nascer sem HIV positivo, sem ser HIV positivo. Eu não fiz isso, descubro na hora do parto. Eu vou tratar, mas ele tem 95% de chance de continuar sendo HIV positivo. Eu deixei de salvar essa criança. Mas HIV não mata mais paciente. HIV quase que virou uma doença crônica. Você consegue conviver com HIV. Mas vai conversar com quem faz o tratamento, quem vai dizer que não é legal. O tratamento tem muito efeito adverso nas pessoas. Aí outra coisa legal que tem a ver com a prática de vocês, efeito adverso. Vocês já pararam para pensar que para algumas coisas a gente aceita um efeito ruim, para outras não? Vou dar um exemplo. Quem aqui bebe já tem uma ressaca daquela corrente e nunca mais na vida beber. Aí bebe depois de novo. E talvez o prazer da bebida, o prazer de estar embriagado, ou o prazer daquele momento da longa, seja melhor que faça esquecer aquela ressaca. Vamos esquecer a cachaça e vamos passar para cá. As pessoas não tomavam a vacina porque dava febre baixa e você ficava um dia disposto. Tem um efeito adverso que incomoda. O vermelho no braço, todo o braço. Mas olha como é estranho. Alguém aqui conhece alguém que foi diagnosticado com câncer, conseguiu ser atendido no ICC, Deus me livre fazer tratamento para câncer. Cara, tudo aquilo que a gente ouve, Renato, que as pessoas passam no tratamento oncológico, tem cabelo, tudo aquilo não é o câncer que está fazendo, é o tratamento. Tudo aquilo é efeito adverso da medicação. Você está destruindo todas as células ruins e as boas, e você tem todas as coisas que perde cabelo, jogo todo dia. Alguém deixa de fazer o tratamento por conta do efeito adverso? A gente aceita. Por que a gente não aceita de tomar vacina pelo braço? Olha como nosso conceito de proteção é estranho, né? Então, são esses subsídios que a gente tem para discutir com essas mães, com essas pessoas que às vezes rejeitam a vacina. Na época da pandemia, uma das pessoas que chegavam, eu queria vacinar o filho, que ia matar, não sei o quê, botar um chip, virar jacaré. E aí, eu disse, engraçado. Se eu ver que seu filho aí tinha uma cicatriz lá da BCG, né? Você só sabe o que é isso aqui? Aí eu disse, sei. É uma vacina. Eu disse, a senhora tem essa vacina do seu filho? A senhora deu uma vacina para ele que fez nem uma cicatriz que vai ficar pro resto da vida. A senhora fez isso. E agora você vai não ter essa vacina? Acho que não é. O fato é, óbvio que está por trás disso, não é o medo da vacina, foi um problema que a gente viveu naquele momento político, que se Deus quiser não vai passar o resto da vida, a gente vai aprender no momento, sem fazer juízo de valor de lado, mas o fato é que cientificamente a gente aprendeu que a vacina salvou muito mais vidas do que causou problemas. Doenças, por exemplo, como o Covid. A gente lembra no começo que o objetivo do lockdown não era diminuir, não era acabar com isso, não ia acabar. O que era o objetivo do lockdown? Espalhar os casos para ter chance das pessoas serem atendidas. Porque se todo mundo fosse atendido de uma vez, precisasse de uma vez, ia morrer por falta de atendimento. E o lockdown alcançou objetivos. Você vê as duas primeiras ondas, que a gente não tinha vacina quando começou a ter, a onda foi muito mais espalhada do que isso aqui. Aqui chegou, quando todo mundo já estava vacinado, tinha muito menos óbito. Grande parte desses casos não precisaram se internar. Diferente daqui. Se aqui esse pico tivesse se concentrado em 4 semanas, o desastre teria sido muito maior do que foi. Foi fácil lockdown? Não. Foi fácil para alguém? Não. Quebrou muita gente, Mas eu vou dizer a frase mais breve que todo mundo ouve. Quebrado, pode voltar a trabalhar e conseguir de novo. Morto não consegue. Não sem dúvida nenhuma, foi muito complicado. Eu fui um dos que mais do tempo acabar com a remota e voltar à sala de aula. Eu ligava todo dia, pedindo cadeira, distância, cadeira. Ficava na frente de todos aqueles comitês. Mas era com muita vontade e muito medo. E eu sei o impacto que teve na educação. Tem uma geração de médicos aqui que passou um ano e meio assistindo a remota. Para vocês, menos grave, vocês estavam no começo. E para quem estava no DCO, para quem estava no internato, que ficou suturando borracha em casa? Há um prazo suturando borracha? Então, sem dúvida nenhuma, e para médico. Quantas vezes eu vi pai, não sei se foi você, meu filho vai para a unidade discutir. Está fazendo medicina?
quero lá mesmo, essa é a vida dele, ele escolheu, né? É bom, é pra noite, por isso que eu larguei, mas cada um vai, não gosta, mas ele vai se expor a risco todo dia. A gente pode diminuir esse risco, mas isso faz parte. Variáveis relativas à pessoa. Depende mais ou menos do que eu quero trabalhar. Tem doença que é mais prevalente no sexo do que no outro, tem doença que é mais prevalente em idoso, tem doença que é mais prevalente em criança, tem doença que acontece mais com classe social mais rica, tem gente que doença que acontece mais em pobre. Tem fator oposto. A dependendo do que eu vou estudar, eu posso usar cada uma dessas variáveis. Eu percebo, por exemplo, quando eu caso de HIV no Ceará, a maior parte do nosso caso de HIV é homem. Sexo masculino. Se é homossexual, se é bissexual, não está dito aqui. É só gênero. A maior parte dos nossos casos é no sexo masculino. Hoje, a maior parte dos casos novos acontecem em mulheres. Eu detecto hoje mais casos em mulheres do que eu detecto casos em homens. Mas o nosso bolo de casos, vamos dizer assim, a maior parte é masculina. Aqui, para algumas doenças infecciosas, aqui eu vou explicar. Essas que são menos graves, vamos dizer assim, vocês vão perceber uma coisa engraçada. E aí, se você não entender isso, você vai achar que ela é uma doença que os idosos pegam mais. Primeira coisa curiosa aqui, percebam que enquanto a gente não vai sozinho para o médico, criança, idoso, eu não tenho diferença de sexo. Quando eu passo a ser adulto jovem, eu passo a ir sozinho, eu tenho mais casos em mulheres do que em homens. Por que será que o vírus vai contaminar mais mulheres do que homens? Não. As mulheres costumam mais assistência da população masculina. O médico diz assim, olha, se você estiver no plantão, chegar um homem, atenda. Atenda todo mundo bem, mas atender é diferente. Porque você está naquele plantão, é o que precisa. A gente culturalmente busca muito menos assistência do que as mulheres. Por dois motivos. O cultural e o histórico. O cultural é, via de regra, a gente não é acostumado a fazer isso. As meninas bem novinhas vão para o posto fazer prevenção, vai no médico para fazer prevenção, tem consulta. Os homens não. A primeira vez dentro do sistema único, por exemplo, a gente é estimulado a buscar atenção médica e quando a gente passa dos 40 vai fazer exame de próstata. Você nunca fez nada, de repente o cara chama para exame da próstata. Não é nada atrativo, mas todo mundo sabe. Todo mundo, né? Claro que a gente vai fazer quando precisar. Já precisa de um cliente de oficial por enquanto, né? Enquanto é lá, mas não agrada ninguém. E obviamente tem um lado medo. E aí, basta a brincadeira da família, se o homem fosse ter menino, a espécie não vai acabar. Porque a coragem, eu acho que não é aquela. A gente é XY, as mulheres XX, né? Acho que a coragem estava na perninha do X que cortaram aqui pro Y. A gente perdeu a coragem. As mulheres são muito mais corajosas que os homens, obviamente. E parte disso se reflete nessa busca por atenção médica. Variáveis relativas ao lugar. Mais uma vez, depende do que você vai trabalhar. Pode ser um surdo que eu tenho uma sala e não tenho outra. Pode ser um surdo que eu tenho um bairro diferente de outro, uma cidade, um país. Tem várias variáveis distintas que a gente pode trabalhar. Isso aqui a gente aprendeu na época da H1N1, vírus respiratórios. Para quem for, a aeronave tem vários pontos de circulação de ar. Esses pontos são individuais a cada 3 filas de cadeira. Então, qualquer transmissão respiratória, se ninguém levantar da aeronave, que você tem um ar que você respira, é o mesmo nas 3 cadeiras na frente e 3 atrás. Ele circula assim, o ar dentro da aeronave. E você circula no corredor. Então, se você está quietinho aqui e tem alguém doente no seu entorno, só vai passar para aqueles que estão nas cadeiras da frente e atrás. 3 para frente, 3 para trás. Ali já é outro sistema de ar. A gente aprendeu isso quando estudava a dispersão de H1N1 pelo mundo. Onde é que as pessoas entravam no como quem adoecia, para onde é que ia andar. A pessoa vai gerar contatos. Então, a gente faz, quando a gente fala lugar, a gente coloca um mapa e diz: isso aqui é final de 2023. Olha como estava a situação do Ceará em relação ao risco para dengue esse ano agora. A maior parte do nosso estado estava em alerta no início, que é vermelho e laranja. Algumas regiões com menos risco satisfatório. Dezembro de 2023, choveu para todo mundo. A gente já tem hoje vários estados no país, como está descendo no Ceará ainda não, que começaram a decretar estado de emergência por conta do Covid. Aqui, graças a Deus, ainda não. Nem tem aumento ainda importante. Não justifica nada demais. A gente faz mapa por vários motivos, mas principalmente porque visualmente a gente consegue gerar hipóteses muito melhores. Esse é um exemplo disso. Na época que surgiu Zika, que todo mundo lembra que em 2016 vocês estavam em que? Ensino médio já? Não. Em 2016 estavam no ensino fundamental ainda. Mas o pessoal já estava trabalhando, mas tudo bem. Mas de regra, para o grosso, para o pessoal que já estava trabalhando, lembra mais da epidemia de Zika, que era casado, então com certeza a gente tinha medo de ter um menino. O fato é, a gente teve naquela época várias hipóteses para escrever por que aquilo acontecia no Nordeste. Que era água ruim, que a gente era desnutrido, que o fato é que tinha seca em todo canto, mas eu tinha muito mais microcefalia no Nordeste.
E surgiram várias hipóteses. Essa foi uma das hipóteses que a gente lançou na época. Eu tinha Zika no Brasil todo, eu tinha mais microcefalia no Nordeste. E a gente fez um dado estatístico comparando cobertura vacinal para a febre amarela, lembrando que febre amarela é transmitida por um vírus, um mosquito, mas é um vírus, doença viral, que é um flavivírus, na mesma família do vírus do Zika. Ambos são flavivírus. Então, qual era a nossa hipótese? As mulheres vacinadas para a febre amarela, quando tinham Zika, o anticorpo da febre amarela matava parte dos vírus Zika, que eram flavivírus. Depois que ele entendia que não era o mesmo vírus, ele recuava, mas ele baixava a resposta, baixava a infecção viral. Isso, a gente tem a maior parte da cobertura vacinal para a febre amarela no Brasil é fora da região do Nordeste. Então, essa era uma hipótese, que a vacina indiretamente protegia. Isso foi uma hipótese. 3 anos depois, só em 2019 ou 2020, saiu um artigo mostrando que, na verdade, não sustentou essa hipótese. Outros fatores que eram vistos para isso. Não é a vacina que protege. Até hoje, não é a vacina, não está mostrando que a vacina protege, porque é só uma hipótese gerada naquela época. E aí, a epidemiologia descritiva, com o objetivo, permitia avaliar a tendência de doença, medir frequência de evento, conhecer a instituição, identificar grupos, pessoas e áreas de risco, e gerar hipóteses como acabei de mostrar. E aí, quais são os tipos de artigos que a gente vai ler, considerando a epidemiologia descritiva? Primeiro, estudo de caso. Professor, o que faz eu conseguir publicar relato de um caso? Pergunto a vocês acham que alguém no mundo, médico e não médico, tem interesse em ver a descrição de um caso de diarreia comum? De diarreia, passei 3 dias hidratando, fiquei bem, melhorei. Um caso de gripe normal, tive uma gripe, passei 3 dias com sofrendo, ficou bom, fui paracetamol, melhorei. Isso é o básico. O que vira um relato de caso publicado em uma revista boa? É um caso de manifestação atípica, ou uma resposta atípica no tratamento, ou uma cirurgia nova. É alguma coisa que é novo, que não é consenso ainda, que está chamando a atenção das pessoas. Então, todos os artigos que eu vou mostrar aqui até agora foram artigos construídos com alunos e professores dessa faculdade. Todos os artigos que eu vou usar aqui, desde o relato de casa até o sucesso. Isso aqui, por exemplo, foi a primeira vez. Essa aqui é a única crítica que o revisor fez na época, foi colocar essa palavra provável. Hoje a gente sabe que as mulheres com Covid, com chikungunya, hoje a gente sabe que as mulheres com chikungunya, as gestantes, passam para o bebê a doença. Mais longe, se ela tiver chikungunya até 15 dias antes do parto, 50% dos bebês nascem grávidos. A gente protege a gestante de picada da exagite até o 9º mês com medo de Zika, e no 9º mês a gente protege o bebê de chikungunya. Zika, quanto mais precoce na gestação, mais grave. Chikungunya só é grave na gestação se você pegar perto do parto. E essa aqui foi o primeiro relato que a gente tinha publicado da mãe do bebê que morreu de chikungunya. Até esse momento a gente achava que era chikungunya. Hoje tem vários trabalhos mostrando o quanto ela estava para chikungunya. Naquela época a gente colocou como provável transmissão vertical, que a gente sabia. Não à toa ele foi publicado porque era raro. Esse aqui foi o primeiro relato que a gente tinha na literatura científica no mundo de um indígena que morreu de dengue. Até então, índio não pegava dengue no Brasil, não tinha nada publicado. Óbvio que a gente aprendeu depois de ver esse caso que tinha. O problema é que ninguém pensava em dengue porque nos livros não citava dengue como um problema de índio. Índio está no mato, índio está no quê? E aí outra coisa legal desse trabalho, entender que no Ceará tem índio. Pessoal, a gente acha que índio só existe na Amazônia, só existe. Eu, com toda a brincadeira que eu posso fazer em relação a isso, eu sempre fui muito cético, porque os índios que eu tinha referência, que a gente está perto de Calcaia, a gente passa nos pedreiros, tem índio para minha bolsa. O fato é, eu conheci indígenas no Ceará que quando vê ela chegar, correm com medo de branco. Acredite, isso existe no Ceará. Eu vi lá em Itarema, índio que quando a gente chega lá, vê o pessoal que corre tudo pro meio do mato, com a ilhazinha que tem lá, e só sai de lá quando a gente vai embora. Com medo de gente. Que não tem cadastro, não tem CPF, não tem imposto, não tem ideia. No Ceará, não estou falando lá na Amazônia, que eles isolados, que a gente tem fantástico. Então isso existe, acredite. E a gente documentou o primeiro indígena que morreu de dengue na época. Esse era um artigo que na época foi um dos primeiros a sair também, mostrando esses efeitos colaterais ruins da cloroquina em relação ao paciente que foi tratado. Então, a gente estava ainda no auge das descrições que a cloroquina funcionava, começaram também a ter as descrições e relatos de casos que a cloroquina podia causar problema em alguns pacientes. Então, por isso, um artigo que a gente publicou no mês de 2020 ainda, um artigo bem recente na época, quando a gente ainda sabia muito pouco de cloroquina, a gente começou a testar isso ainda na época. O que muda disso, que eu estou relatando um caso, para uma série de casos? Primeiro, quanto
se caracteriza uma série de casos, depende, de 2 a 1 milhão. O que vai dizer se é uma série de casos ou se é outro tipo de estudo é como você descreve. Eu posso pegar 1000 doentes e fazer um estudo de caso controle, e posso pegar 1000 doentes e descrever uma série de casos. O método é que vai fazer a diferença em relação à quantidade. Mas essa série de casos pode ser pouquinhos ou pode ser muitos, só que eu só estou descrevendo eles, como a gente chega. Um exemplo de trabalho de série de casos. A gente está vendo mais uma vez, aqui em maio, junho de 2020, era a teoria que tinha naquele momento, além da cloroquina. É melhor liberar todo mundo, que ele pega todo mundo e fica todo mundo livre. Lembra que tem uma época que a gente pensou nisso? As pessoas pensaram e acreditaram mais nisso. O que a gente começou a ver? Médicos que tinham tido no começo estavam se reinfectando. Quando a gente publicou esse trabalho, disseram, opa, a gente vai publicar para chamar atenção. Mas eu não posso provar que é uma nova infecção, que era 2, 3 vezes a diferença de um caso para o outro, no mesmo paciente médico. Só tinha um jeito de a gente provar isso, a gente disse no artigo, se a gente tivesse o primeiro vírus, tivesse o segundo vírus, sequenciasse os dois e mostrasse que era diferente. Óbvio, a gente não tinha como dizer que ninguém tinha o primeiro vírus, a gente achava que aquele teste estava livre, depois de ter tido. E a gente publicou essa série de casos. Uma semana depois ele recebeu esse e-mail, esse artigo estava entre os top 10 mais citados no mundo. E hoje alguém tem dúvida se você pode ter Covid, custa 10 vezes. Qual parte de nós aqui teve várias vezes Covid. Uns não teve diagnóstico laboratorial, outros a gente não teve. Então a gente tem que entender que na cronologia, em maio de 2020, isso aqui naquele momento chamou a atenção para as pessoas que você podia ter uma reinfecção. Que havia um senso comum que ela pegou está livre. Ao ponto de ter pessoas que queriam se expor ou ficavam pedindo para acabar a história. Para usar máscara e sair. Parar de usar máscara e sair de casa. Essa é a teoria que ela por trás. Essa outra do professor Eduardo Juntar, a gente tem uma coorte que a gente acompanha das nossas crianças possíveis, que nasceram comigo na sua família. Isso é uma coorte de 6 crianças que ele operou lá no centro, com os alunos aqui lá no texto. Hoje, aqui ela é pediatra, neuro, geneticista da minha, essas 3 são alunas que hoje estão formadas. São 3 pediatras, ex-alunos nossos. E está acontecendo. Aqui outra coisa legal. Todo mundo já aprendeu que dengue, chikungunya no começo, o diagnóstico é muito semelhante. Até as pessoas chamam de arbovirose. Porque parece muito, é difícil diferenciar se você não tiver boa experiência clínica, boa prática clínica. Digo que eu posso dar claro para vocês. É só uma série de casos, mas mostrou isso. O paciente com dengue não tem África, isso é claro. O paciente com chikungunya é muito comum você identificar isso. Então, se você tem um paciente que está com arbovírus e você não sabe se é dengue ou se é chikungunya, e você não tem diagnóstico laboratorial para fazer, e tem que mudar a sua conduta, se esse paciente é África, a chance dele ser uma chikungunya é muito maior do que ele ser um dengue. Depois que a gente publica isso, o que acontece? O que muda? Isso passa a ser um sintoma que as pessoas têm que marcar na ficha. Tem, não tem, tem, não tem. E você começa a perceber que é muito mais frequente do que a gente imaginava. A diferença é que como ninguém pensava antes, o que você pensa? Perda de cabeça eu não vou, mas você marca. Qualquer coisa que não é isso, parecia raro. Quando você começa a documentar, as pessoas começam a investigar, você percebe que acontece muito mais do que a gente imagina. Então, quais são as limitações desses estudos que eu mostrei até agora? Primeiro, os indivíduos são observados, são altamente selecionados. A gente pegou aquelas pessoas que apresentaram manifestação e a gente espera. A observação se restringe muitas vezes a situações incomuns da prática clínica. Isso é legal, a gente cita algo que parece incomum e quando você alerta as pessoas, elas vão buscar, você percebe muito mais comum do que eu imaginava. Mas esse é o primeiro a escrever. Não pega todas as fases da doença, obviamente tem uma fragilidade muito grande, uma subjetividade de quem está escrevendo, a gente quer relatar aquilo lá. Não serve para avaliar ou testar a presença da associação estatística. Lembra lá da cloroquina no começo, só estou descrevendo, não posso provar nada. Principalmente, a maior limitação desse tipo de estudo que a gente vê até agora é a inexistência de um grupo controle. Se eu dei cloroquina para outro e não dei placebo para outro, como é que eu estou dizendo que esse aqui melhorou por conta desse medicamento? Se eu não tem nenhum outro grupo com as mesmas condições para comparar. Então, na prática, eu não posso comparar nada baseado nesses estudos. Eles são exclusivamente descritivos, para ter como principal característica ou vantagem a utilização de gerar hipóteses para a gente estudar, como a gente fez em relação ao Covid. Vamos subir um pouquinho mais no nível de evidência dos estudos de prevalência. São estudos descritivos e que a gente pega, para mim, o melhor exemplo de um estudo de prevalência que fica na cabeça da gente é uma foto. Eu chegar aqui e fazer uma foto da turma. É um momento único que eu estou pegando informação de todo mundo. Então, eu dou um exemplo. Imagina que eu fosse fazer um estudo de prevalência para avaliar câncer de pulmão e cigarro. Aí eu faço uma entrevista agora, porque tem um questionário aqui para todo mundo dessa sala.
Vai ter gente, imagina, Deus me livre, mas que tinha solução que tem câncer de pulmão e fuma. A gente vai dizer, olha, tá vendo, ó, fumou, tem câncer de pulmão. Poxa, já tinha câncer de pulmão, começou a fumar semana passada. Esse cara tem uma associação temporal com a circulação. O estudo transversal, que eu avalio no único momento, eu não tenho como associar essa variável ao tempo. Ele é limitado àquele momento. Então, o que eu posso dizer é que quem tem mais isso, tem mais isso. É descrever mais uma vez, é percentual. Tantos alunos fumavam, tantos alunos tiveram câncer, mas eu não posso associar uma coisa a outra, porque eu estou avaliando no único momento de um estudo transversal. Então, vários estudos transversais publicados por alunos. Eu criei um questionário lá na escola, para perguntar os conhecimentos sobre dengue e chikungunya. Esse aqui é aplicado questionário nas maternidades, escolhendo os estudantes. No primeiro ano é S1, S2, no último ano é S7, S8, no último ano do internato para avaliar fator de risco e fatores associados ao uso de cigarro e álcool. Coisas importantes, é impressionante como vocês bebem. Feliz que vocês fumam menos. Mais preocupado agora do que eu estava 5 anos atrás, porque hoje mesmo parte das pessoas que graças a Deus nunca fumou, agora começou a provar aquele cigarro eletrônico. Que é 1000 vezes pior do que o cigarro normal. É mais fácil de colocar, é mais X, sei lá para quem acha. O fato é que a gente está falando aqui de gerações diferentes. A minha geração, que eu era de 7 anos quando eu era criança, meu sonho era fazer 18 anos para poder fumar, que eu achava muito chique fumar. Minha mãe fumava, através dos artistas fumavam. A nossa geração de criança hoje, meu filho quando vê alguém fumando reclama, de 3 anos. Ele faz vergonha, papai está fumando. Não. Porque a geração cresceu longe disso. Infelizmente, ver esse cigarro eletrônico agora levou um monte de gente que estava livre, né? Um monte de gente aderiu. Essa arma não. E aí, o outro lado é a bebida. Que muitos entram na faculdade sem beber, mas no S8, quase 60% já tomou um porrezinho. Não sei no mercado dele levantar a mão, porque já tomou um porre, não vou fazer essa delicadeza. Mas o que eu posso dizer a vocês, principalmente com as meninas, como pai de menina, é: se vocês forem beber, saiam com quem vocês estão saindo. Porque depois de umas boas doses, você não responde mais você. O que a gente faz, o álcool faz, dentre várias coisas, é tirar a trava que a gente tem do juízo, né? Vamos dizer assim. E a gente fica muito mais bicho. Bicho é hormônio. Aí um monte de gente nova, um monte de gente bonita, cheia de hormônio, sem frescura para o álcool tirou isso, vocês sabem como é que isso vai dar. E aí, infelizmente, é o risco que vocês correm para quem bebe mal acompanhado. Outro trabalho também que a gente aplicou aqui em gestantes, trabalhar o consumo de clientes, trabalhar o consumo de leite de vaca precoce. Todos aqui eram alunos da faculdade, depois só deixando a papel que era outro só trabalhei para todas associadas à infecção por Covid em professores da rede privada do Ceará, de Fortaleza. Aqui entrevistou mais de 1.900 pessoas, professores da rede privada de saúde, porque na época que a faculdade, na época que a Covid, que o governador liberou as escolas para reiniciar, o pré-requisito para as escolas voltarem, se seja visto, que todo mundo fosse testado. O que a gente aproveitou foi transformar isso em pesquisa na época. Então as escolas particulares se juntaram e a Unicristo foi teste para toda a rede privada. A rede pública não quis voltar. Pressão do sindicato, eles não quiseram voltar. Quase não voltam, eles voltaram. Aí tem gente querendo não voltar. Ainda tem gente querendo ficar remota, tá, gente? Eu juro a você que ainda tem muita gente trabalhando remoto na rede pública. Primeiro, principalmente, mas nas festas, estão todo dia lá. Mas depois você pode fazer meio danado. Outro trabalho, problema neurológico, isso aqui foi um trabalho que muito legal, pequeno, restritivo, mas muito legal, que eram 17 crianças que nasceram com Zika, mas que naquele momento da primeira consulta não foram confirmados com nenhuma manifestação de microcefalia, nenhum problema neurológico. Ou seja, nasceu com Zika, a cabecinha do tamanho normal escapou, aquela primeira peneira. E a gente, um ano depois, voltou para visitar essas crianças. Se não me engano, 80%, 88% delas tinham um atraso de desenvolvimento. Então, mesmo não tendo a microcefalia, que era chamar a atenção à cabecinha pequena, a gente pegava a caderneta da criança e avaliava os marcos de movimento, 15 das 17 tinham atraso no marco de desenvolvimento. Ou seja, assim, é muito grave, mesmo quando não faz uma formação congênita, não faz microcefalia. Vantagem desses estudos, eles são fáceis, são rápidos. Eu aplico um questionário aqui e descrevo. Mas eu queria fazer uma pesquisa científica para descobrir não sei o que. É muito fácil fazer. Aplicar um questionário, obviamente aprovado por um comitê de ética. O problema é, o seu objeto de pesquisa é de interesse à ciência.
Quem se interessa pelo seu resultado? Se só eu me interessar, talvez saia na revista da faculdade. Se interessar o Ceará, talvez saia na revista de circulação local. Se interessar a outro estado, talvez saia na revista nacional. Se interessar a outros países, talvez saia na revista nacional. Depende do seu objeto de estudo. Depende do que você vai trabalhar. Então, obviamente, o tipo de estudo que você vai fazer vai determinar bastante isso, a aceitação desse trabalho nos locais. Desvantagem dos estudos de prevalência. Não estabelece aquela sequência temporal que eu falei, de causa e efeito, que a gente avalia no único momento. Por que o estudo de prevalência, ou seja, onde eu tenho que entrevistar várias pessoas, ele não é adequado quando eu quero buscar um evento raro? Vamos lá, a doença é raríssima, acontece um caso em 1 milhão. Por que eu não devo fazer um estudo de prevalência para estudar essa doença? Pronto, porque se eu preciso procurar 1 milhão de pessoas para achar um, eu vou ter um custo muito grande para achar muita gente doente. Então não tem o menor sentido fazer um estudo de prevalência. Vou dar um exemplo prático. Chegou um oncologista para mim que quer fazer um estudo de prevalência de câncer de pênis. Ele é especialista nisso, feito. Como é que é isso? Eu quero fazer um estudo. Você não tem muito trabalho de prevalência disso? Quantos casos existem no mundo? Nós estamos com 23 casos documentados. Mas qual é a prevalência de, sei lá, 1 em 10 milhões? Meu filho, você tem uma série de casos que vale mais que qualquer coisa. Você tem 23 casos documentados de uma doença raríssima. Então a gente desceu o nível de evidência do estudo, a gente fez uma série de casos, mas a série de casos que é mais rica do que qualquer coisa, porque nunca fazer um estudo transversal, você não ia achar 23 casos de 1 milhão de pessoas que devem pesquisar. Então, para aquela casuística, é muito melhor fazer uma série de casos do que fazer um estudo para buscar não sei quantos milhões de pessoas para achar um paciente positivo. Para mim, essa é uma das fotos mais emblemáticas para a gente entender a diferença de correlação e causalidade. Se eu bato essa foto aqui, se eu só aqui, que esse carro anda, não dá a impressão de que esse carro está empurrando, o carro está andando? Pergunta para vocês, a força que ele vai fazer aqui, vai fazer diferença para esse carro lá? Mas se ele fizer força aqui, e esse carro fizer força aqui, a gente vai olhar para ele, a gente vai achar que a força que ele está fazendo está correlacionada ao carro andando. Então, correlação não quer dizer causa e efeito. Eu posso ter relação de estudantes de medicina e, sei lá, mexer com biologia, minha arte, com biólogos e beleza. Eu vou achar mais gente bonita na faculdade de medicina do que na faculdade de biologia. Há uma correlação. Pode procurar, você vai ver mais gente bonita aqui do que a gente lá. A minha pergunta é, tem alguma coisa biológica que faz com que as pessoas bonitas venham para a medicina e os feios como eu vão para a biologia? Tem alguma coisa que faça isso? Claro, não tem nenhuma causalidade, né? Porque é feio, vai para a biologia, é bonito com ela, vai para a medicina, não. Mas tem uma correlação. Então, correlação não quer dizer causa e efeito. Então, fiquem atentos a isso, as questões e a vida. O fato de uma coisa estar associada a outra não quer dizer que essa coisa tenha causa naquela outra. É diferente estar associado e ser causa. É muito diferente em relação a isso. Tem um estudo com uma aula de sobre fontes que mostram que uma das hipóteses do estudo é que cegonha é que entrega de fato as crianças. Ele mostra isso no estudo ecológico, a gente vai ver o que é. Ele comparou áreas que têm mais cegonhas com nascimento. Ele mostrou que em vários países que têm mais cegonha, a taxa de nascimento é maior. E sustenta a hipótese que a cegonha leva as crianças. O que acontece? Quando tem mais cegonha, é zona rural, onde a gente sabe que as famílias são maiores, tem mais filhos, que não tem acesso a muita coisa. Então é óbvio que a cegonha não está levando menina. Mas existe uma correlação muito forte entre o número de cegonhas e o número de nascimentos. Só não tem causalidade, porque a gente aprendeu como é que faz menino. Não é cegonha, infelizmente. É mais fácil. Com isso, tendo visto os tipos de estudos transversais, o que a gente responde? Quem são as pessoas afetadas, onde elas estão, em que momentos dessa exposição. Para que agora a gente possa gerar hipóteses para responder com os estudos analíticos que a gente vai passar a ver aqui nos próximos minutos. 1h40, 12h30, 13h20, né? São 12h30. Vamos lá. O que muda desse slide para esse? Aqui para cá, até agora eu não falei nada de estatística, não falei de comparação, não falei um ser melhor que o outro, só escrevi. Aqui para frente, agora, necessariamente, eu preciso da próxima aula. O São Paulo Governando vai vir para falar com vocês. Eu preciso entender estatística, eu preciso saber. Muito menos não preciso fazer cálculo.
conseguindo entender o que ela me disse. Para vocês olharem a bunda do medicamento. Então, você pedir um paciente seu para fazer um teste de HIV e é positivo, você dizer, calma, não quer dizer que você tem HIV. Esse primeiro teste tem uma sensibilidade muito grande. Ele vai pegar qualquer vírus que pareça com HIV. Você vai pegar o mesmo sangue e vai repetir o teste com um exame mais específico. E ele vai dizer se esse vírus que você tem é o HIV ou se é outra infecção viral qualquer. 80% aqui pode ser negativo no segundo teste. Se você não souber isso, se você não entender estatística, você vai matar seu paciente nessa hora dizendo que tem HIV positivo. Quais são os estudos que a gente tem aqui? Estudos ecológicos, transação de AVR, caso controle, corte e ensaios clínicos. Vamos entender o que é cada um desses. Estudo ecológico, eu boto esse propósito, é óbvio que não é estudo de natureza, tá pessoal? E às vezes me perguntaram que é um estudo ecológico, isso deve ser um estudo da natureza, estudo das plantas. Não é isso. O estudo ecológico é que eu comparo aqui, no lugar de eu comparar pessoas, ao invés de para um lugar para outro, eu comparo populações, cidades, países. Então são estudos e eu comparo situações muito grandes, normalmente cidades ou países diferentes. A unidade de observação ela não é individual, não de cara. Outra questão para quem gosta dessas provas não cai pegadinha, mas tem um concurso tem pegadinha. Existe um negócio que chama falácia ecológica. O que é isso? Eu descubro fazer um estudo ecológico e descubro que uma coisa é mais prevalente aqui do que aqui. Por exemplo, poluição em São Paulo. Eles pegaram os jardins, lá no Ibirapuera, e outra área. E mostrando que as pessoas que vivem nessa área mais urbana têm mais infecção respiratória do que essa área aqui do Ibirapuera. Perfeito. O estudo mostra a comparação que pessoas que moram numa área mais urbana têm mais infecção respiratória. Mas eu posso dizer que ela, que mora nessa área, tem infecção respiratória por conta dessa fumaça daqui? Não, porque ela pode morar aqui, mas ela pode passar o dia aqui. E vice-versa, eu posso ter uma pessoa que tem muito mais infecção respiratória que passa o dia aqui. Então eu não posso pegar o que eu acho no agregado e levar para uma pessoa. Isso eu chamo de falácia ecológica, extrapolar o que eu acho para uma pessoa. Lembra da pesquisa que a gente fez, o estudo ecológico, que a vacina de febre amarela protegia? Era hipótese, protegia para Zika, a formação? O que teria sido o erro? Eu achar aquilo e dizer, olha, a gente achou aqui que nas áreas onde tem maior cobertura vacinal para a febre amarela, se você pegar Zika a gestante, a chance do seu bebê ficar doente é menor. Baseado nisso, se vacina para a febre amarela. Isso é um erro. Eu achei um agregado. Eu não sei se aquela pessoa que se vacinou protegeu. Então esse erro chama falácia ecológica. O que a gente faz é comparar, obviamente, cidades, por exemplo, países, áreas maiores. Esse é um trabalho do Joe Snow, que é na época do Collor, do Londres, um trabalho famoso. Tem trabalho em nossos experimentos, como mostrado. Vantagens. Extremamente barato e rápido. Você entra numa base de dados, baixa os dados, pega a população de doença e cruza uma com a outra no Excel ou em qualquer software estatístico e faz isso no instante. Desvantagem disso, ele não permite controlar os fatores de confinamento. Eu não sei, por exemplo, a história da poluição. Se o cara mora aqui, você passa o dia fora. Então eu não consigo separar esses variáveis de confinamento. Os dados têm fontes diferentes, então muitas vezes tem pessoas que captam diferentes informações. Eu vou dar um exemplo. O nosso sistema de informação, quando a gente não deixa de preencher as fichas, uma das perguntas lá é raça. Uma coisa é a cor, a raça que eu acho que ela tem, outra coisa é a raça que ela acha que ela tem. Principalmente com foto agora. Tem um monte de gente que se declara negro, e quando você vai ver, puxa, será que realmente é negro? É uma coisa extremamente difícil hoje com o curso, por exemplo, é isso. É uma coisa de definir quem é e quem não é. Porque tem parâmetros que são muito claros, mas tem parâmetros que são muito subjetivos. Então você olha, tem gente que acha que é negro e tem gente que acha que é negro. Eu, no Rio Grande do Sul, devo ser um negão, né? Por acaso, sou amarelo. Então, dependendo da referência que a gente tem, deve ter muita diferença em relação a isso. Exemplo, questão de residência, vamos lá. Qual o tipo de treinamento de estudo epidemiológico observacional mais indicado para gerar uma hipótese prognóstica? Normalmente a gente não viu todos ainda, mas os que a gente viu até agora, outros a gente vai ver depois, tem um forte nível de evidência. Intervenção é o melhor estudo que a gente faz para avaliar se um medicamento é melhor que o outro, os outros a gente vai ver depois. Então, para gerar uma hipótese, são os estudos que têm menos impacto, são exatamente esses estudos ecológicos que a gente mostrou até agora. Viés que pode fazer uma associação observada entre variáveis ou nível agregado, não seja observada no nível individual, é uma limitação dos estudos. Lembra dessa questão que eu acabei de falar. É exatamente o que chama de falácia ecológica, que é encontrada nos estudos ecológicos, obviamente. Esse tipo de questão nunca vai cair nas resistências nossas aqui do Ceará, porque a gente tem uma tendência a fazer questões personalizadas. Mas é muito frequente nos outros, principalmente hoje na área.
quem vai começar a se preparar para os programas de residência. Para quem é aqui do Ceará, hoje tem dois processos muito claros. Tem o ENARE. O que é o ENARE? É o Enem da residência. O ENARE é um concurso feito pela ANSEC, empresa pública, que as instituições de saúde do Brasil todo colocam suas vagas lá no seu concurso para fazer um concurso nacional. Além disso, o Estado do Ceará tem uma experiência que anterior ao ENARE. O ENARE foi baseado no Estado do Ceará, que no lugar de cada hospital fazer um concurso, a gente junta um documento chamado ARES, e todas as vagas de residência médica e multinacional do Ceará são ofertadas num concurso. Você faz um concurso único para as vagas todas do Estado do Ceará. Existe uma pressão enorme para o Ceará aderir ao ENARE para acabar com a nossa melhor política. Até hoje a gente não vai sair daqui, permanece do jeito que está, a gente fazendo no Ceará, que é muito melhor para as pessoas fazerem aqui. Parte disso a gente aprende com o Enem. Todo mundo sabe o quanto o Enem foi um processo democrático para dar acesso às instituições públicas do Brasil todo. O que a gente está aprendendo algumas décadas, alguns anos depois do Enem? A Universidade Federal do Ceará, por exemplo, esse ano que vem agora, vai diminuir as vagas que são destinadas ao Enem. Por quê? O que tem acontecido? Como vem gente do Brasil todo, para todo canto, há uma evasão muito grande porque as pessoas não conseguem se manter em outra cidade ou outro estado. Então o cara faz biologia, mora lá em Campinas, vai fazer aqui no interior do Ceará, ele não tem dinheiro para se manter aqui, ou vice-versa, então ele abandona o curso. Então, por conta da taxa de abandono ser maior entre os egressos dos estudantes que entraram no Enem, as universidades agora vão começar um movimento contrário de diminuir proporcionalmente as vagas, a quota de vagas que eles estão no Enem, preocupados com a manutenção do curso. Tem uma evasão muito grande. Essa evasão não se reflete na medicina de forma tão clara. A medicina é diferente para tudo, né? Mesmo tendo evasão, ela é muito menor do que em outros cursos. O que são os estudos de caso controle? Aqui a gente começa a ficar legal agora, porque a gente agora começa a olhar a estatística com outro olho. A gente começa agora a entender, ouvir o que o Paulo vai ensinar já para vocês. Mas não, vai entrar. Vou passar a lista de perguntas aqui. Assinou não quer dizer que está liberado para sair, tá? Assinou, não. Você está correndo, de novo. Vamos lá. Como é que é feito o estudo do caso controle? O que é o estudo do caso controle? O próprio nome já ajuda. É o estudo do eu tenho um caso e eu vou comparar esse caso com o controle. E como é que eu faço isso na prática? Eu pego uma população, estudantes do S8, vou selecionar entre vocês pessoas que têm uma doença específica. E vou pegar entre vocês pessoas que não têm essa doença específica. E vou estudar. Sendo os que têm doente, eles foram expostos a tudo que eu quiser perguntar. Então, imagina, eu pego pessoas. Vou pegar nessa sala para não ficar ruim, né? Não está secando, mas sei lá. Pega um canto pessoas que têm câncer de pulmão, diagnóstico confirmado. E pego pessoas que não têm câncer de pulmão. Preparo um questionário e vou aplicar para todos os dois. Se fuma, se bebe, se dorme de calcinha, se dorme de cueca, se dorme em pé, se sabe trabalhar, mil coisas que eu acho que possam ter a ver com essa doença que a gente está estudando. E a gente vai avaliar entre doentes quantos foram expostos a cada coisa dessa e quantos não foram expostos, e aqui é a mesma coisa. Qual o resultado que eu posso achar? Que para aqui os doentes eu achei a exposição a cigarro muito maior do que aqui. E o cigarro é um fator de exposição para a doença. É isso que esse estudo pede. Eu vou comparar quem tem a doença e quem não tem. Eu não estou fazendo uma intervenção, estou comparando quem tem, não estou dando nada para estimar. Eu estou avaliando quem tem a doença e quem não tem, e estou comparando os fatores de risco que eles são expostos. Por exemplo, eu peguei clínica de 300 crianças com deficiência mental e 300 crianças que nasceram saudáveis. E dentro das várias exposições que eu perguntei no questionário, uma delas era se a mãe, durante aquele exame que ela faz no pré-natal, ela tinha toxoplasmose positiva. E coloquei na tabelinha. Quantas tinham toxoplasmose aqui, quantas tinham aqui, quantas não tinham, quantas não tinham. Quando a gente faz o cálculo, que o Paulo vai mostrar já já, o que interessa para a gente aqui? Qual foi a chave que a gente teve aqui? Que as crianças que têm, a mãe tinha toxoplasmose, as crianças tinham 3 vezes mais chance de ter deficiência mental do que as crianças que não tinham toxoplasmose. Você entendeu que gato gestante não é uma coisa que pode ficar junto? Eu boto nas missões de toxoplasmose é gato. Aprendi também já que a gente pode falar até da mãe, só não pode falar de gato, né? Hoje é um inferno para quem está na administração, um negócio chamado gato. É uma cantina aqui que a gente come, a gente chega lá, tá cheio de gato assim na mesa. Tira um gato desse para ver lá. Vai aparecer alguém para
segundo parque ecológico maior da América Latina dentro de uma cidade. Aí está cheio de gato, comendo todos os animais silvestres que só tem lá dentro, lagarto, não sei o quê. Está acabando a fauna de silvestres lá dentro, porque as pessoas botam gato lá dentro. Então, assim, é um problema muito sério hoje lá dentro. Para cada uma fiz na UFC, mais uma vez, fazendo um monte de coisa para acabar com os gatos dentro do hospital. Então, maternidade, escola, ou seja, só gestante de risco, e está cheio de gato lá dentro. Mas o que você faz com isso? Quem tiver solução, ajuda, tem que dar uma resposta, está cheio, não sei o que faz. O fato é que é um problema extremamente grave, principalmente no cenário nosso, de que as famílias estão cada vez menores e a gente personifica os animais. Quem não tem animal, que chama de meu filho? Quem não tem animal, que bate foto, tem Instagram, tem bolo, tem aniversário. As famílias têm cada vez menos filhos, por consequência disso, acabam adotando mais animais. E aí a compensação é tratar o animal com gente. Quem gosta disso? É ela ali, pela cara do animal, só pela cor, aquela fala assim, cara, deixa que é meu, né? Coisa de hoje que tem lá, só onde falar. Mas o fato é, quem gosta disso, ó, basicamente ração, que pet. Só se eu gosto de falar que o bom é animal. Gato especificamente não tem um problema. Professor, mas a nutrição não é só via fecal? Não é? A nutrição não é só via Não é fecal? só pra nós? É. E o ninho também? O gatinho geralmente faz na caixinha, né? Faz. Em casa. Por exemplo, a minha condomínio assim, eles cuidavam em terra. Pessoal, o gato é apartamento. Esse gato de hoje Não, de apartamento, de grávida. nem carro. O gato de um lado para o outro. Você vê, o gato é meio tudo. Assim, eu gosto de gato, mas eu vou falar assim, na minha vida. O gato é mais confuso. Eu gosto de passarinho de peixe, não sei se eu também gosto de gato. Mas cada um dos seus gostos. Vantagem dos estudos caso controle. Relativamente rápidos e baratos. Tem doente, não doente, aplica um questionário e ouve fatores de risco. Mais adequado para doenças de longo período de latência, que eu vou ver mais de tempo as pessoas. Ele é mais eficiente para doença rara, porque eu já parto com os meus casos. Então, as empresas eram muito rápidas, eu já tinha as empresas, ó, vou para cá 23 casos, vou pegar agora 100 condições que não tinham das empresas, para eu estudar fator de risco. É muito mais fácil. Pode examinar múltiplas exposições, eu posso perguntar um monte de coisas às pessoas. Não é necessário acompanhamento dos pacientes, que eu vou fazer um estudante único também. Vou pegar agora casos controles, vou aplicar um questionário e vou fazer uma escuta depois para saber o que foi associado à chance de ter mais ou menos aquela doença. E é assim que a gente faz o caso controle. Desvantagem dele: pode ser difícil de ser estabeleção temporal. Acabei de falar. Eu pego pessoas com câncer, sem câncer, aplico um questionário e fuma ou não fuma. Ele sim, pronto, aqui ó. Não fuma não. Aí o outro diz: não fuma. Fumou 30 anos para a semana passada, não fuma. Então, essa sequência temporal ela fica limitada. Por isso que eu vou aumentando o nível dos estudos para diminuir esse viés. Eu ainda consigo cair nesse, eu não consigo resolver esse que está lá dentro dele. Então, sujeitos a viés de memória, dependendo do que eu vou perguntar para vocês, disponível. Tem coisas que marcam na cabeça da gente, a gente sabe claramente. Tem coisas que muitas vezes a gente esquece. Se eu perguntar aqui o que você está agora, vocês sabem bem? Vocês ainda não nascidos, mas na pós-graduação eu pergunto e eles sabem. Mas vocês sabem que vocês estavam fazendo no nosso setembro, dia da astrologia, no caso da política. Vocês eram nascidos já? Já. Criança, né? Eu esqueci a minha idade assim. Quem tem mais de 35 sabe claramente onde é que estava naquele dia na hora que as astrologias foram derrubadas. Exemplo de prova de residência. Vamos lá. Nós temos que começar a pensar aqui. Uma pergunta que eu não fiz antes. Vocês lembram que é isso? Odds e intervalo de confiança. Lembra? Analise os seguintes resultados em renomada grupo, de Minas Gerais. Analise, não precisa fazer conta não, vai tranquilo. Analise os seguintes resultados de um estudo observacional, que tipo caso controle, trabalhar sobre o peso e obesidade dos escolares no ensino fundamental de Campinas, e a sua associação com o consumo de alimentos, preferências alimentares, atividade física e condições socioeconômicas. Ele dá 3 resultados. Ele diz lá: no Make Shop Center, a odds foi de 1,5, variando de 1 a 2,4. O que a gente tem que lembrar? Esse 1 aqui significa alguma coisa importante? Lembrando que quando a gente fala de intervalo de confiança, a primeira coisa que vocês lembraram da vida, independente do tipo de estudo, mais importante do que qualquer medida de associação, como nesse caso é a odds, esse é o risco relativo, o mais importante do que isso é o intervalo. E aqui quer dizer, a chance é de 1,5, ou seja, 55%. Mas pode variar de 1, ou seja, nada, tanto faz ter comido choque ou não, até
até 2 vezes mais. Então, se um está dentro do intervalo de confiança, isso não é significativo, porque não tem associação de proteção nem de risco. Segundo, comer empanado de frango mais de 3 vezes por semana, a ordem foi de 3, variando de 1,3 a 6,9. Utilizar meio de transporte escolar passivo foi de 1,6, variando de 0,8 a 2,36. Isso aqui é significativo? Mas são simples. Considerando os resultados, mais alternativo que o tempo de alimentação correta. Comer enxofre-sente é fator associado a sobrepeso? É associado? Não, porque o intervalo de confiança não foi significativo. Se aqui fosse 1,01, era. Imoral, mas era. O empanado de frango não é estatisticamente associado, pois inclui a unidade do intervalo de confiança. O empanado de frango, a unidade está aqui dentro ou está aqui fora? Um está aqui fora do intervalo? Então, esse item está errado. Esse é o que muita gente marca nessa prova, porque eu fui minha cabeça. Eu olhei a pegadinha. É chato. Ele não é estatisticamente diagnóstico. Os resultados podem estar enviesados pelo nível socioeconômico. Eu sou o que é isso? Mas esse aqui, ó, após ajuste do fator socioeconômico, ou seja, o fator socioeconômico não tem gradação. Ele se ajusta automaticamente. O último item, utilizar meio de transporte escolar passivo não influenciou o sobrepeso. Isso aqui é significativo? Então não influenciou o sobrepeso. Mas até a forma que coloca é pegadinha. A questão pura. É a questão que você entende, mas pode errar porque tem ruim. Esse, como eu disse, é um tipo de questão que a gente costuma fazer no nosso ambiente de prova. Quero fazer ninguém escorregar, para fazer que vocês aprenderem nas provas. Outra questão. Em um estudo cujo objetivo foi identificar fatores associados com a ocorrência de câncer de laringe, foram incluídos 289 indivíduos que apresentavam diagnóstico recente de câncer de laringe e 578 indivíduos sem esse diagnóstico, ou seja, casos controle na cara. Exposições passadas dos indivíduos foram comparadas e analisadas por meio de modelo de regressão. Ah, você não tem regressão? Não interessa, é o modelo estatístico que eles usaram. O fato é que ele diz aqui que algumas pessoas doentes, outras não doentes, e eles compararam a exposição, que tipo de estudo é esse, que compara casos com controles. Obviamente, depois de hoje fica mais fácil matar a questão dessa. Vamos subir um pouco mais o nível de evidência e vamos chegar nos estudos de coorte. Perfeito. Porque aqui eu posso fazer um estudo transversal onde eu só descrevo. E aqui eu posso fazer um estudo transversal onde eu posso calcular algumas coisas de estatística. Mas normalmente ele é pouco frequente, ele é pouco usado. Porque se você vai no caso controle que é melhor. Então ele é basicamente o mesmo tipo de estudo, a diferença é que aqui eu não tenho estatística e eu uso estatística. É a diferença básica deles. Estudo de coorte. Bom, o nome vem desse negócio mesmo, um monte de gente igual. O coorte vem dessa coisa de pessoas que têm o mesmo. Então ele tem alguns sinônimos. Estudo de coorte, o estudo longitudinal, porque aqui, tudo que eu fiz, lembra, eu estou subindo o nível de evidência. Então, para cada estudo desse, eu tenho que ter alguma coisa a mais que eu não tinha. Tudo que eu fiz até agora, vocês viram a indicação é que não tinha associação temporal, vocês viram no momento único. Estudo transversal, caso controle, pego, justamente uma obra. Tudo que eu fiz até agora é estanque. Esse é o primeiro estudo que é longitudinal, não atua no sinônimo de coorte, é estudo longitudinal. Ele é um estudo horizontal, ele é um estudo prospectivo principalmente, também pode ser retrospectivo, mas não é o principal foco, ele é prospectivo. Ele é um estudo de segmento, ou seja, eu preciso acompanhar ela no tempo, para entender o que está acontecendo com ela no tempo. E é um estudo de follow-up, porque segmento em inglês é a mesma forma, depende de como fosse o caso. Professor, tem a mesma coisa no estudo de caso controle? Não. Olha o estudo de caso controle aqui. Olha a diferença. Aqui tem uma população, eu separo doentes e não doentes e vou estudar várias exposições que eu quero experimentar. No estudo de coorte, eu parto da exposição. Então eu pego um grupo de pessoas que fumam, um grupo de pessoas que não fumam e vou acompanhar. Para ver lá, 30 anos depois, quantos dessas ficaram com câncer e quantos dessas não ficaram com câncer. Quantos dessas tiveram efizema, quantos aqui tiveram efizema. Então lá eu parto da doença, estudo de exposição, aqui eu parto de uma única exposição que eu quero estudar para ver o que ela causa ou não causa. Está clara a diferença? Um eu parto da doença, que é o caso controle, e o outro eu parto da exposição. Vamos lá. Por exemplo disso, eu pego uma população,
separo quem fuma, quem fuma e quem não fuma, e depois do tempo eu vou olhar quantos ficaram doentes aqui, quantos ficaram doentes aqui. Ah, professor, mas é muito difícil calcular, entender os indicadores dessas coisas, é muito difícil. Aqui, eu quero medir o risco daquela exposição, é o risco de quem fuma. Então aqui a gente chama, a medida de associação, a gente chama de risco relativo. Por quê? Porque é relativo, eu estou comparando quem está exposto e quem não está exposto. Então qual o risco aqui? A conta é essa mesma, é só isso. Quantas pessoas tem aqui nesse grupo? Quantas pessoas tem no grupo todo? 8. Quantas pessoas tem aqui? Beleza, vai ficar fácil. Os eventos vermelhos não são os doentes, quantos eu tenho doente aqui? Quantos eu tenho aqui? Quanto é 4,2? Então a leitura aqui que o risco relativo de quem fuma é 2 vezes maior para ter câncer do que quem não fuma. Esse é o cálculo. E obviamente vocês vão calcular e fazer um intervalo de confiança. Mas grosseiramente é isso, é risco relativo à exposição. É dividir um pelo outro. Quantas pessoas têm risco aqui, dividido pelas pessoas têm risco aqui embaixo. Ok? Exemplo, eu acompanhei 100 pessoas sedentárias e 100 pessoas que faziam atividade física. Se eu avaliar lá na frente, quantas delas tiveram doença coronariana? E a gente mostrou lá que para cá, o risco de ter coronariopatía foi 2 vezes maior entre os sedentários do que quem fazia atividade física. Por isso que a gente recomenda atividade física. Por isso que vocês precisam fazer atividade física. Por isso que agora eu posso falar que agora finalmente eu estou fazendo. Estou com sono que ela está ali bocejando. Agora eu 10 para 5 da manhã para fazer atividade física. Porque 6 horas ela tem que estar com o segundo menino no banheiro com a mãe. Senão ela não sai 6h40, ele não chega 7h20, ele não chega 8 horas. Tudo friamente calculado. Então, o Gilda, a personal tem que chegar na hora, tem que sair na hora, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Fala que agora eu estou conseguindo malhar. Porque de noite é impossível. Quando eles estão já não de dia, no trabalho não dá para sair malhar. Na hora do almoço, eu mal consigo almoçar, então sair para malhar é impossível. Eu tenho, para quem sabe que me conhece há mais tempo, sabe que eu não dou crônica nos pés por causa da chikungunya. Desde 2016 eu tive chikungunya com remédio até hoje. Todos os tratamentos, à exceção da cannabis, a exceção da cannabis, todos os outros eu aprovei. Confesso que quando eu fui agora lá no Rio Leste para assistir o jogo do Fortaleza, lá é liberado. Vai passando assim nas cannabis, assim, os pirulitos, os bombons, rapaz, daqui, com os supermercados, com os passadores. Mas de fora não, eu ia acertar se eu fizesse isso. O fato é que eu preciso entender que eu vou acompanhar os esforços agora e lá no final avaliar se funcionou ou não. Eles vão falar, poxa, eu já fiz todos os tratamentos possíveis. A última hora que eu estou fazendo faz 1 ano que eu faço agricultura. Mas é, a agricultura é quarta-feira de 12 a 1. Se a pessoa está melhorando, não. Nada. Isso continua, porque eu consigo dormir de 12 a 1 toda quarta-feira. Não tem nada para descansar. Melhorar mesmo até agora, sério. Já vi a agricultura melhorar um monte de coisa. Essa dor aqui, no meu caso, não resolveu. Não estou dizendo que a agricultura não serve para um monte de coisa. Serve para quem acredita em um monte de coisa. Para mim, até agora, que já estou tentando várias coisas alternativas, ainda não resolveu. Exemplo de cortes aqui. Cortes são estudos extremamente difíceis. Pelo simples fato de a gente ter que acompanhar ao longo do tempo. Isso é muito claro. Imagina que eu pego 1.000 pessoas agora, daqui a um ano, que vai estar todo daqui a um ano, nas cortes demoram. No Brasil, as cortes mais antigas que tem são da cidade de Pelotas, que é coordenada por um professor chamado César Vives, que é vários prêmios do mundo. Mas o fato é que são as cortes de nascimento. Quem nasceu em Pelotas, em determinado ano, eles acompanham cada 5 anos, fazendo um monte de exame para avaliar exatamente as doenças que vão acompanhar isso tudo. Essa corte mostra, por exemplo, uma associação importante entre mamar e ser mais inteligente, ter mais escolaridade e ter mais renda aos 30 anos. As crianças que mamam mais de 6 meses, exclusivo por 6 meses, isto está estatisticamente associado a um QI maior, a uma escolaridade maior e a uma renda maior quando você chega aos 30 anos. Ah, mas eu tenho um primo que até aos 3 anos é burro, está desempregado. Isso aí tem todo mundo. Estou falando de estatística. Quando eu falo que é significativo, eu estou dizendo que se você repetir de 100 vezes, 95% delas vai acontecer isso. Vão ganhar mais, vão ter estudado mais e vão ter mais inteligência. E 95% vão ter dado coisas assim. É isso que esse estudo, por exemplo, mostra para a gente. Então, baseado nesse estudo,
que os pediatras, os nutricionistas, as pessoas que trabalham com gestação de bebê, têm esse marco importante dos primeiros 1000 dias. Muito tempo para quem é mãe aqui, quem é mãe que só tem uma mãe? Pai? Sabe? Para quem é mãe e pai, sabe a importância que tem os primeiros 3 anos de vida. Porque muito do que ele evolui, muito do que ele capta, do que ele aprende nesses 3 anos, vai seguir o resto da vida. A capacidade que eles têm de regenerar, de desenvolver neurônios, de aprender nessa idade, é muito maior que a nossa. Infelizmente para eles e infelizmente para a gente. Então, baseado nesses estudos, por exemplo, a OMS tem várias políticas públicas que o Brasil estimula para as crianças nos seus primeiros 1000 anos de vida. Para tentar desenvolver isso. Menos adolescente, melhor. Vantagem desses estudos, obviamente, eu consigo ter uma ausência de confusão, eu consigo avaliar múltiplos efeitos a partir de uma doença, eu tenho uma sequência temporal, eu consigo avaliar com o tempo se aquela pessoa adoeceu ou não, e comparar com a exposição, se foi de fato aquilo. É um desenho relativamente simples, eu não chego para fazer a conta, né? Exposto, não exposto, aí depois que adoeceu, eu divido um pelo outro, é risco relativo à exposição. E reduz a possibilidade de um viés de seleção. Eu estou selecionando a exposição. Não me interessa quem é ele. Eu tenho 1000 pessoas que fumam, 1000 que não fumam, eu vou acompanhar. Ah, mas esse bebe, tudo bem, vai ter gente que bebe aqui, gente que bebe aqui. Quanto mais bem feito. E qual é o grande desafio, quando a gente fala tecnicamente, dos estudos de caso controle de coach? É ter bons controles. Se eu vou estudar um caso controle, pega uma pessoa que tem uma doença, e tiver controles que não tem semelhança com ele, ou menos diferença seja a doença, eu vou ter confundimento. Aqui, quanto mais variado o meu grupo, melhor, para eu identificar fatores de risco diferentes. Então, a montagem de um estudo de caso controle, a montagem de um estudo de coaching é um processo mais difícil. Receber o dado e fazer o tabuado assim no final, interpretar o estudo é muito fácil. Difícil é garantir que eles são comparáveis. Esse é o grande desafio. Para isso, você tem mais uma vez cálculos estatísticos para dizer, olha, essa população é igual a essa. A diferença é o que eu estou estudando. Eu posso comparar com duas para dois resultados em relação ao que eu estou estudando. Desvantagem pode ser extremamente caro, é muito caro. Duas coisas aqui em Fortaleza, são estudos muito sérios, tem várias cidades do país, em algumas cidades do mundo. Um é um ambulatório de chikungunya e o outro é um ambulatório de Covid. E a gente, os pacientes, a cada 3 meses, os pacientes voltam para ser atendidos. Então, eu estou folha de pagamento de pesquisa de mais de R$100.000. Só um bolsista, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, para avaliar esses pacientes para as corpos. Obviamente, isso é financiado. E a validade pode ser afetada pelas perdas. E é engraçado, quando você vai ler sobre o coach, uma das principais limitações de coach é exatamente essa. Por exemplo, 1000 pacientes, as pessoas ficam boas e com o tempo não voltam mais. Então, você vai perdendo o segmento, ela perde o poder. Então, o maior desastre para acontecer na coach, as pessoas não estão voltarem. Tipo, tem gente que tem um negócio legal. Toda coach no Brasil, quanto mais passa o tempo, menor o segmento. Vai perder. A cada revisita, você vai perdendo gente. Então, esse é o tipo que você avaliou, ele entrou, vagabundo, doente, ele precisava do médico, uma mata que a gente tem. Aí, com 2 meses, ele ficou bem. Aí, na visita de 3 meses, ele não vem. Aí, na visita de 6 meses, ele volta. Ele descobriu que ele ficou bom, continua com ele, volta. Então, a coisa é muito engraçada. Ela tem 100%, aí cai muito, a maior parte da base aguda ficou boa, e depois ele volta para ele ficou bom. E aí, então, a perda normal depois de cada casal. Mas esse gap que a gente teve que perder e voltar, foi a primeira vez que eu vi um corpo na minha vida. A gente fez o segundo, o terceiro mês, pronto, passou. Todo mundo abandonou. Aí a gente fez o 6º mês, todo mundo estava mal da população. Psicólogos, ser reumatologista, saúde, fisioterapeuta. A gente aprendeu muito, está aprendendo muito essa coisa. Mais questões. Tem um estudo prospectivo. É o único estudo prospectivo que a gente viu até agora. É um tipo de estudo prospectivo, perto da translação. Um grupo grande de participantes expostos e não expostos, para determinar os fatores de risco. Foi desenhado um objetivo de identificar fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares após um longo período de tempo. Esse estudo é classificado como, aí dá busca isso aí. Mais fácil do que essa, mas quase não falar bem lá dele. Todo light. O estudo foi conduzido para identificar a incidência de doença respiratória de crianças nascidas no mesmo hospital, no primeiro ano de vida. Comparou 2 grupos de crianças, as nascidas a termo e os prematuros, ou seja, a exposição foi prematuridade. O controle foi nascida a termo. O desenho de estudo epidemiológico pode ser definido como se acompanhou de coach.
Beleza? Possível esse tipo de questão. Último, segundo maior nível de evidência, só tem um depois que a gente vai ver, que são os ensaios clínicos. Tudo que eu fiz aqui, eu só observei e descrevi. Aqui eu comparei esses dois grupos. Aqui eu tenho outra diferença. Na corte, eu mandei alguém fumar para avaliar se estava câncer. Eu mandei alguém pegar câncer para ver se fumava. Aqui eu vou dar uma intervenção. Aqui eu já disse. De intervenção. Aqui eu vou dar uma droga para ver se você melhora mais com essa droga do que qualquer. Aqui é um estudo de intervenção. Então, por isso que ele tem um nível de evidência muito maior. Por isso também ele tem um aspecto ético muito mais complicado. Exemplo, eu quero testar no meu laboratório para produzir um medicamento novo para tratar a leishmaniose alimentar nas pessoas. Calazar, também. O que é que você está passando aí? Beleza? E aí, eu estou colocando meu estudo. Para um grupo, eu vou dar o meu medicamento. Para o outro grupo, tem calazar. Tem dois grupos de calazar. Um vou dar o meu medicamento, para o outro grupo eu vou dar o placebo. Interessa para repetir? Por que não? Porque já existe no mercado um remédio para tratar calazar. O seu grupo placebo, o seu grupo de controle, você vai dar o medicamento que existe. Ah, tem dois medicamentos, tem o mais barato e tem o mais caro. Você vai deixar com o mais caro. Porque para o seu medicamento ser testado, ele tem que ser comparado ao tem melhor. Porque existe comparar um medicamento novo com o que é ruim, tem outro melhor já. Qual o sentido disso? Então, é esse aspecto que o comitê de ética vai ver. Ele vai ver, por exemplo, em que situação você tira o paciente do trato comum. Eu desenho um estudo de caso controle de intervenção para avaliar durante um ano. Mas eu estou com 3 meses e todos os pacientes que eu dei o remédio melhoraram. A maior parte dos outros, que estavam tomando outro controle, outro remédio, não melhoraram. Imediatamente eu tenho que parar o experimento e tratar todo mundo com o remédio que é bom. Porque aí deixa de ser pesquisa e vira tortura. Porque eu já sei que o meu é melhor e eu estou ainda testando mais. Então os estudos, por exemplo, já aplicam de acordo com o resultado que eles apresentam. Professor, você falou no começo que a vacina de Covid do Lento Bom, que era lá do Butantan, que é a primeira que foi feita, da confusão Coronavac. A gente tinha um estudo, por que foi tão rápido o estudo da Coronavac? Qual o motivo? O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo de intervenção, que nunca podia ser feito para avaliar uma vacina, para avaliar medicamento. Eles tinham que dar a vacina para um grupo e dar para outro grupo. E não dá para outro grupo, dá placebo para ver quem adoecia mais. Qual foi a grande sacada que o Butantan teve na época? Quem mais adoeceu de Covid no início? Quem estava mais exposto? Profissionais de saúde estavam tratando. Então, o estudo de intervenção do Butantan, o público elegível dele foi só médicos. Ele pegou um grupo de médicos, deu a vacina, da Coronavac, e pegou outro grupo de médicos e deu o placebo, obviamente, sem ele saber que estava tomando um outro. Em 3 meses, a taxa de infecção era tão grande que ele conseguiu encerrar o estudo. E comparar quantas pessoas pegaram Covid em quem se vacinou e quantas pessoas pegaram Covid em quem tomou o placebo. Por isso que a gente tinha segurança naquele momento, dizendo, pode tomar Coronavac, ela protege. O efeito colateral foi muito baixo, porque quem participou do estudo foram médicos. Então, para a gente, ele foi rápido por esse aspecto. Se eu doença uma infecção muito grande, a taxa de infecção, ou seja, eu cheguei no meu número de doentes mais rápido, e pelo ponto de ter sido médico, a gente tinha uma facilidade maior de acesso às informações. Um grande dilema. Se eu tiver um melhor. A não ser que você tenha uma justificativa muito boa que tenha sentido. Talvez o barato não seja disponível, o barato tem que importar o princípio ativo. O fato é, eu não vou nem considerar barato ou caro, eu vou considerar melhor ou menos melhor. Eu tenho que usar o melhor que eu tenho para comparar. Não tem sentido eu comparar com o ruim. Não é essa a ideia comparar. Então, a maior dificuldade que tem aqui é isso, aspectos éticos. E hoje está cada vez mais difícil fazer experimento. Vocês acham que algum comitê de ética ou alguém com sã consciência vai testar algum medicamento não grave? Por isso, quase todo tipo de remédio que vocês verem, eles não recomendam para grave. Em que condição o seu médico? Se começar você vai tomar, seu médico assume com você o risco e a responsabilidade. Ele tem que avaliar se aquele remédio ele vai estar usando um benefício melhor do que o risco da ignorância de não fazer. Professor, como é que algumas vacinas a gente vacina grávida? Se não foi testado? Simples. Fazer um estudo de intervenção. Testar a vacina de dentro. É um grupo de pessoas, vacina,
pega um grupo de pessoas e dão o placebo, que não sabem o que é. O termo de adesão das pessoas ao estudo, ela sabe lá, você não pode engravidar. Cada experimento você pode tomar a vacina que a gente não sabe o que. Não pode engravidar paciente todos. O que acontece 2 anos depois? Em todo mundo. Não era para vacinar, não era para engravidar, mas era engravidou. O que a gente faz? Eu venho no estudo de coorte, avaliando vacinado e não vacinado, para ver qual é o resultado lá na frente, quem adoece, quem não adoece. Aí eu tenho aqui 10 grávidas e aqui 8 grávidas que tomaram, que entraram no estudo e foram avaliadas. O tipo, elas continuam, isso elas foram todos os estudos de caso controle. Grávidas vacinadas, grávidas não vacinadas, mas você foi avaliar os fatores de risco. Eu consigo estudar grávida porque sempre tem gente engravida no meio do processo de teste. Para todo mundo. Raros são os estudos grandes que não tem grávida no meio, então vai engravidar, mas tem engravida no meio do processo. Então a gente consegue fazer um estudo dentro do outro muitas vezes para avaliar o impacto das gestantes. Então o grande desafio vai ser esse, a vontade de fazer o estudo bem feito e o cãozinho lá, vai, chega a bola dele, vai um pouquinho de dado, aumenta o poder do teste. Então existe um aspecto teste muito forte, até porque a maior parte dos estudos são financiados. Financiados pelo governo, não parte, mas financiados pela indústria, quem tem interesse em vender. Então, o meu estudo ele é financiado pela indústria, tem parte do financiamento da indústria. Quando eu vou dar uma aula de dengue, por exemplo, eu digo para meus conflitos de interesse: olha, eu recebi. Como chama lá? Aquela bolsa agora, a palavra está faltando. Eu recebi dinheiro da Takeda para falar de dengue. Eu vou dar uma aula de dengue porque a Takeda acabou de lançar uma vacina para dengue. Então eu tenho um conflito de interesse com aquilo. Não quer dizer que eu vou recomendar a vacina dela, só não me pagou, não. Eu pago para falar de dentro, para eu falar da vacina. Mas, obviamente, você tem que olhar para mim sabendo que eu estou recebendo dinheiro daquele laboratório. Se eu começar a elogiar demais ou criticar demais, desconfie, né? Então, essa é a coisa que a gente tem que declarar os conflitos de interesse no médico, por exemplo. Eu falei que ele é placebo, mas eu não sei se vocês lembram o que é o placebo. Se eu aplicar uma vacina de dengue, eu tenho que ter na outra seringa uma vacina que tem tudo, só não tem um antiviral. Até o diluente tem que ser igual, porque a relação pode ser ao anti-inflamatório, pode ser ao diluente, pode ser a seringa, pode ser tudo igual, a exceção de uma vacina que está protegendo o tempo. E aí tem um estudo sério. O paciente não sabe o que está tomando, se é a vacina ou se é a vacina. Qual foi o problema do estudo lá dos médicos da Coronavac? Eu lancei a vacina do estudo da Coronavac, vacinei um grupo de médicos, placebo com vacina. 2 meses depois, saiu a vacina da Pfizer. O que aconteceu? O médico fez. Voltaram mais para a vacina e está com medo de morrer. O que eles fizeram? Todos eles fizeram estudo, teste de corpo, GG. Se ele tinha GG negativo, o que isso quer dizer? Ele nunca teve exposição à doença, ou seja, ele nunca tomou vacina. Ele era grupo controle. Aí foi tomar a vacina do outro. Ele lascou esse estudo. Aí começou o estudo, vai entender. Se eu podia não aplicar, lembra que eu comecei a tomar uma vacina, depois eu podia tomar a terceira dose com outra vacina diferente. Tudo isso a gente vai aprendendo com o passar da pandemia. Tinha gente que podia tomar a Coronavac e não tinha tomado e tomou outra. Tem gente que tomou a Coronavac e não saiu outra, tomou a segunda dose da outra. Então a gente vai aprendendo o que não tinha feito importante. Hoje, o que eu posso dizer a vocês hoje sobre a vacina de Covid? Eu digo a vocês hoje que a vacina de Covid é a mesma situação da vacina de dengue. Ela protege vocês contra a gravidade e contra a óbito em até, muita fé em Deus, 4 meses depois da última dose. O professor deu a última dose em agosto do ano passado. O que isso acha? Você não acha nada. Esqueça a vacina. Você não tem nenhuma vacina para poder seu corpo. Ela protege quase que exclusivamente no máximo 4 meses. Do mesmo jeito que a vacina da gripe. Só que a gripe é sazonal. A gente vacina no início da campanha, quando começa a aumentar as gripes. Qual o problema de Covid? Ninguém sabe quando ele vai vir. Ela vem e volta, já pinta sempre nova, volta. Não tem um calendário ainda adequado para a gente vacinar. O fato é, vacinou há mais de 4 meses, não está mais protegido essa vacina. Ah, mas foram 10 doses. Parabéns, proteger todo o tempo, você tinha 4 meses depois de dose de outra. Depois disso, não mais. Então, o estudo cego, o participante não sabe se está tomando a vacina ou a vacina. E o estudo duplo cego, nem o participante, nem quem está aplicando sabe. Às vezes o aplicador sabendo, ele vai direcionar para quem é mais saudável, ou que ele queira para induzir o estudo. E no tempo cego, nem o cara que toma, nem o cara que aplica, nem o cara que faz análise. Eu recebo um banco de dados para analisar. Ele me diz A e B.
Eu não sei se é a vacina, se B é a vacina, se A é o remédio ou se B é o remédio. Eu analiso, digo, o A tem mais ou o B tem mais. E 4% são poucos estudos disso, porque tem 30 coragem de jogar o financeiro isso. Então o cara escreveu o artigo todinho, mandava o periódico dizendo A e B, sem saber quem é. Quando uma revista aceita, aí ele abre o código, ou seja, alguém tem acesso a esse episódio, o A é o remédio e o B é o passivo. Ele corre risco de pagar o estudo todinho, publicar um artigo mostrando que o remédio dele é pior que o passivo. O risco que eu deixo com vocês têm ideia de quantos trabalhos estão certo? De quantos princípios ativos a gente testa para chegar na prateleira de pagamentos? Quantos milhões de reais foram gastos em estudos para chegar aquele remédio na prateleira? Não à toa os remédios às vezes são tão caros. Eu acho que tem exploraçãozinha também, mas você tem gasolina, né? Mas sem dúvida nenhuma, o que se gasta é muito para chegar na prateleira, até chegar a ser um produto comercial vendável, vamos dizer assim. Quando eu falo ensaio clínico, eu vou aumentando o nível. Porque primeiro eu quero saber se aquele bicho faz mal. Eu testo pouquinha gente. Depois eu quero saber quais são os efeitos desse tratamento. Eu testando um pouco mais de gente. Depois eu quero saber o efeito desse tratamento em larga escala. Então eu amplie o número de pessoas para testar. A Anvisa autorizou a vacina, está liberada. A Anvisa autorizou o medicamento, está liberado. Ele está liberado e começa na nova fase de avaliação. A vacina do Covid até hoje continua sendo avaliada. Todo tempo sai artigo novo mostrando depois de tantos anos quantas pessoas estão protegidas da força esquerda inverso. A gente continua aprendendo com ela. Ela está na fase de pós-comercialização. E vai entrar agora a vacina da lente. Quando chegar. A gente está vendo aí, até corrigir para vocês, está vendo na mídia para esse jornal, está vendo que vai chegar a vacina da lente para vários municípios do país, né? Não vai chegar dentro para vários municípios do país. O laboratório que produziu a vacina, que é a Takeda, só consegue entregar até dezembro de 24 7 milhões de doses. Ele consegue produzir. Então a vacina tem 2 doses. Então 7 milhões de doses podem ter 3 milhões e meio de pessoas. O Brasil tem 11 milhões de habitantes. Como a gente está na recomendação do Comitê Técnico para o Ministério da Saúde, pega essas vacinas, coloca toda numa cidade ou num estado para poder aprender com o resultado disso. Qual o problema? Nós estamos falando de eleição municipal. Então, outro prefeito, todo governador, quer levar alguma coisa para dizer que levou, para dizer que é seu. O que o Ministério da Saúde fez, baseado na decisão do COSENES, que aqui representa os secretários? Pulverizou essa vacina em 100 e poucos municípios do país, que vai ser vacinado. Em alguns bairros de algumas cidades, a população de 10 a 14 anos. Sabe o que ela vai proteger? Sabe o que ela vai ser equipada? Então, assim, dá a impressão que todo mundo vai receber vacina de dengue agora, conforme estão falando da vacina, né? Então, seria uma coisa bem pingadinha. E graças a Deus que não está fazendo entrar, porque esse é um desastre dizer que esse pode ou não pode. E não tem vacina para todo mundo. Então, muito provavelmente o Takeda só promete 9 milhões, 7 milhões de doses desse ano, e mais acho que 20 milhões para o ano que vem também não vai dar. Ou seja, antes de 2026, a vacina não vai chegar para a gente. Hoje saiu o estudo do Butantan, é impressionante o Butantan adora ser o segundo em tudo. É uma competição absurda, né? Toda se alguém lança uma coisa, o Butantan corre depois. Hoje saiu o estudo do Butantan para a vacina de dengue deles, que é muito boa para ter 1 e 2 em crianças. Uma coisa é ter o estudo mostrando isso, outra coisa é a vacina virar comercial e estar pronta para ser discutida. Então, eu duvido que a gente vacine aqui em larga escala de 2026, acho muito pouco provável. Já tem a vacina na rede privada, para quem quer, eu recomendo a vacina. Ela protege bem contra o sorotipo 1 e 2 e não se sabe muita coisa contra o sorotipo 3 e 4, porque não tinha esse produto quando a vacina foi testada. Professor, prova que a gente faz vigilância pós-comercialização está aqui. 2 dados recentes. Um remédio lá, que é na farmácia, muita gente já pode tomar, o Vioxx, que tinha como efeito a diminuição do apetite e redução do peso, se você tomar vai emagrecer, foi visto que o seu uso a longo prazo foi associado ao aumento da depressão e ao aumento do suicídio. Depois de vários anos as pessoas tomando, começou a se relatar, pessoas se suicidavam e tomavam remédio há muito tempo. E esses estudos mostraram que as pessoas que tomavam essa medicação tinham mais chance de suicidar ou ter depressão que as pessoas que não tomavam. Professor, as pessoas que tomam remédio para emagrecer já estão satisfeitas por natureza, então tem uma chance muito maior de depressão e de suicidar, é verdade. Mas o fato é, houve uma associação com isso. O que a Anvisa faz? Proíbe o remédio. Simples assim, tira, recolhe e acabou esse remédio. Todo o investimento foi feito para esse remédio, você guarda, você ganhou, está ganho, daqui para frente. Obviamente, o que vai ter são os processos judiciais que as famílias podem voltar agora para o medicamento. Então, por isso também que eles têm muito lucro. Um baralho dos processos de quem morreu, de quem
que ninguém sabia. Vocês acham que quando a Anvisa liberou o medicamento, vai saber que depois de anos, por que não estudou logo isso? Tá certo. Quer dizer que no meio da pandemia de Covid, tem uma vacina que eu sei que protege, e eu vou passar 15 anos esperando, estudando no grupo, para saber se ela vai causar efeito a longo prazo. É isso que vocês queriam? Era possível isso? Alguém queria esperar? Então, assim, na prática isso acontece. Outro exemplo, o anti-inflamatório que não causava nenhum mal no estômago, que é bom para os anti-inflamatórios, como um drástico primeiro, né? E aí mostrou que o uso contínuo dele, nessas condições, nessa concentração, causava um infarto e AVC lá na frente. Quando se produziu o medicamento, é óbvio que isso não estava em estudo, porque não era o objetivo dele. Ele não causava os efeitos diretos e a curto prazo. Depois de muito tempo, só observou isso. Por isso a gente continua avaliando depois de muito tempo. Outro exemplo contrário agora. Existia uma investigação que também de emagrecer, se não me engano, tenho quase certeza, que causava problema. E o estudo foi feito e foi mostrado agora. O dado de segurança mostrava nenhuma associação causal entre o pensamento suicida e esse medicamento. Ou seja, esse mesmo depois de fase 4, até os estudos que tem hoje não mostram associação de uso contínuo e de ação suicida. Então, bom, são remédios que as pessoas tomam para emagrecer. Então, naturalmente, são pessoas que estão insatisfeitas em algum nível de insatisfação, né? Uns mais, outros menos. Bom, é a fonte da revista científica. Como é positivo, aí o laboratório paga para comprar o peixe, claro. Se for negativo, esqueci de guardar seu produtozinho e vendeu. Vantagem dos estudos de intervenção. Eles permitem estabelecer claramente uma sequência temporal, acompanhando para quem adoece. Ele permite o controle de variáveis de confusões, que a gente está avaliando, porque eu sei quem é cada um deles. Essa exposição é controlada, é medida. Ele é relativamente fácil. Mesma coisa do estudo de coorte. Grupo exposto e não exposto. Qual é a prevalência da doença, o risco da doença aqui e o risco aqui? Porque a gente falou risco relativo, do mesmo jeito. O risco de quem está exposto e o risco de quem não está exposto. A diferença é que na coorte só observa. Aqui eu faço uma intervenção, eu dou o medicamento, eu dou a vacina. A principal diferença é do mas o desenho, teoricamente, é o mesmo. Ele é menos suscetível ao que as de informação, porque eu estou acompanhando o paciente o tempo todo. A minha ambulatória faz visita a cada 3 meses. Ele resiste ao que aconteceu nesses últimos 3 meses. Se eu fizer cada ano, talvez ele esquecesse o que aconteceu como mês atrás. Então a gente faz frequência as visitas para diminuir esse viés de informação. Desvantagem. Tem um colega, professor, médico alemão, que trabalhava com ivermectina. Ele mostrava que ivermectina era ótimo para tratar escabiose de criança. Ele é lá na favela das Gabeiras, aqui, fica em cima das dunas, a maior prevalência que a gente tem de escabiose aqui, ele tirava as crianças, levava para a cega, para o sítio, passava 2 semanas por lá, tratava a escabiose, um grupo e outro não, quase controle, ele falava tudo intervenção, controle. E ele mostrava que a ivermectina era perfeita para trabalhar, para tratar a escabiose. Qual o problema? Aquele ambiente lá não para isso. Nós sair de cima da areia do lixo e passar uma semana, 15 dias na serra, passeando na água limpa, de chinelo. O problema é que a gente voltava na favela e tratar, o remédio não prestava em nada, porque a gente tinha contato todo dia. Ele se reinfectava o tempo todo. Então, esses ambientes muito selecionados, às vezes não tem sentido. A ideia é o mais próximo do real possível. Por exemplo, mas a Anvisa não vai depois do medicamento, mas a agência da Anvisa, a Anvisa do Japão aprovou, por que ele não aprova? Vocês acham que a resposta do japonês ao medicamento é a mesma do nordestino? A gente come a mesma coisa, a gente é exposto às mesmas coisas, a gente tem os mesmos fatores de nutrição. Então eu preciso, nesses estudos de intervenção no multicentros, lembra que eu falei dos ambulatórios multicentros? Justamente por isso, para ter validade, eu tenho que ter populações distintas sendo expostas àquele medicamento ou aquele remédio, para depois dizer que ele funciona com todas as funções. O fato de ele aprovar uma parte do mundo não quer dizer que ele sirva para o mundo todo. É muito caro, difícil de operação, mas novamente pode requerer equipes grandes para fazer esses estudos. Exemplo de questão. Na fase 3 de um ensaio clínico, identificou-se a taxa de incidência recidiva tumoral de 2 por 1000 pessoas ano no grupo submetido à terapia convencional e de 1 por 1000 pessoas ano na nova terapia. O risco relativo do tratamento foi de 0,5, intervalo de confiança, de 0,3 a 1,3. Esse intervalo de confiança é significativo? Então esse resultado aqui que parecia ser 2 vezes melhor, né? Aqui é 1 e aqui é 2. Não é significativo, não interessa. Vamos lá para os itens. Os riscos de recidiva atribuível à droga convencional foi de 4. Nem precisa saber isso. A droga nova tem um efeito protetor sobre a ocorrência de recidiva tumoral. O intervalo foi significativo. Ela não protege.
O estudo de fase 3 não permite obter resultados definitivos sobre novas drogas e não é possível atribuir efeito benéfico à nova terapia. É possível atribuir valor a ela? Então fica claro aqui qual é o que a gente faz. Eu nem entendo nada, nem sei o resultado que vocês é popular, mas está claro para mim que eu não posso atribuir nenhum efeito desse aqui. Então eu tenho claro para marcar um efeito. Bom, é mais importante entender isso do que a associação de trabalho. A gente vai dizer se aquele valor é importante ou não, se ele é significativo ou não. A gente está estudando. Encerrando, eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam que eu tenho uma pirâmide de evidência. Uma escadinha lá, ou pode ser a pirâmide também. Quanto mais eu subo o nível, maior o nível de evidência científica. E o grau de recomendação é isso. Os estudos aqui de 5, estudos casos clínicos e as meta-análises, é nível de recomendação alto. O que quer dizer? Que a adoção da conduta preconizada é obrigatória. Se você não recomendar aquilo, é não ético. O que está lá embaixo do nível de evidência? Os especialistas, os consensos da sociedade. A Takeda pega 10 infectologistas, roda no hotel lá em Florianópolis, uma semana para a gente escrever um consenso de tratamento do remédio que a Takeda vende. O que vocês acham? Você acha que ela vai chamar alguém que não gosta do remédio? Consenso é isso. É um grupo de especialistas que se reúne, pago ou não pelo laboratório, normalmente pago sim, pelo laboratório que tem interesse nos consensos, para a gente fazer isso. Então, esses níveis de evidência é muito baixo. Não pode contrariar, obviamente, porque o nível de evidência é alto. Vou pular aqui, porque eu acho que só tem duas questões. Só para deixar claro, a gente subiu até o nível de evidência dos ensaios clínicos. O que é a meta-análise? O ensaio clínico avaliou 1.000 pessoas, outro avaliou 2.000 pessoas, outro avaliou 3.000 pessoas. Eu sou epidemiologista, eu pego esses 3 estudos, junto e faço um estudo grande, somando os 1.000 com 3.000 com 3.000, eu faço 7.000 pessoas. E recalculo tudo. A meta-análise é o maior nível de evidência possível. Eu pego todos os bons estudos e junto num só. Por isso que ele é tão robusto, por isso que ele é tão bom. Ah, eu podia fazer uma meta-análise do tratamento da cloroquina contra a Covid no começo? Não, porque eu não tinha nem ensaio clínico. Como eu ia fazer a meta-análise? Hoje eu tenho meta-análise mostrando que a cloroquina é igual a peito do homem. Para que serve peito do homem? Ivermectina para tratamento de Covid. As meta-análises mostram que o efeito é exatamente igual ao de uma água. A água mineral você fica hidratado. Baseado em meta-análise. Ou seja, os ensaios clínicos que foram feitos mostraram que não tinha efeito. Juntou todos eles e reafirmou que eles não são importantes para tratar aquela doença. Eu volto e encerro com essa figura que é aquela que tem na mente, que é a evolução do nível de evidência produzido por esses artigos. Essa história aqui. Eu acho que pelo feito disso a gente conseguiu passar pelos 4 pontos que era o objetivo para terminar a aula.